Vamos começar mais um diálogo cultural. Estamos aqui com a Geisiane Freitas. Ela é católica na política, antiprogressista nos costumes, cientista social e mestre em sociologia, que pesquisa relações raciais, e antifeminismo. A gente vai bater um papo aqui sobre, inclusive, alguns desses temas aí da sua biografia e outros. Geise, conta aqui pra gente o que você faz, um pouquinho sobre a tua vida, em que você atua. Por mais que falamos dessa biografia, quero saber um pouquinho do que é a Geise. Então vamos lá. Todo mundo começa contando a sua história pela vida acadêmica, né? A gente vive essa modernidade tão moderna, modernosa. A identidade fica atrelada à profissão, né? Isso é uma coisa horrível. Mas, como eu tive uma transformação muito grande, justamente por causa da minha vida acadêmica, eu preciso começar contando por ela. Aí vamos fazer assim, um corte rápido até a gente chegar nos dias de hoje. Bom, eu sou de periferia, eu sempre morei em periferia, inclusive atualmente eu moro em periferia, eu sou uma pessoa de periferia. Sempre estudei em escola pública, e por incrível que pareça, a minha escola pública, que inclusive é perto da minha casa, eu moro no mesmo bairro ainda, era uma escola boa, eu tinha uma boa gestão. Existiam pessoas que estavam comprometidas em, de fato, ensinar uma técnica. Então, nós éramos treinados para tirar uma boa nota no Enem. Na época, era tamanha inocência das pessoas ao meu redor aqui no meu bairro, que nós não sabíamos direito para que servia o Enem. Tudo bem que depois popularizou mais e tal, mas assim, a gente não sabia direito o que era uma faculdade, sabe? A gente não sabia direito para que servia. Lá na frente, esse ponto vai fazer mais sentido. Então, eu sempre estudei numa escola que me ensinou técnica. Com essa técnica, consegui tirar uma boa nota no Enem. E aí, num primeiro momento meio perdida, eu fui para faculdades particulares para fazer publicidade. Eu queria mesmo era ser jornalista. Meu sonho era ser jornalista. Deus foi muito misericordioso, me livrou disso, porque hoje em dia jornalistas são o pesadelo desse país. Deus já estava ali, tendo misericórdia de mim desde aquele tempo. Tem que ter muito caráter para não se corromper no jornalismo. Pois é. Ele falou, filha, se for pro jornalismo é perdição total, não tem condição. Mas aí não rolou, porque, gente, era a primeira turma daquela faculdade, era a Uniban. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Uniban. Não sei se vocês já ouviram falar da Geise Arruda. Ela estudava nessa Uniban. Pronto, ela estudava nessa Uniban. E eu entrei na Uniban um ano depois dela. Então todo mundo me chamava de Geise Arruda, era um inferno. Ai, Jesus. Por causa do meu nome. Então, não rolou jornalismo, porque a faculdade não fechou turma. Eu fiz publicidade e propaganda por 6 meses, mais ou menos, fiz um período. E depois disso, eu fiz ciência da computação. Eu tranquei em ciência da computação porque eu tinha ganhado uma bolsa na FEI. E a FEI é uma universidade, é uma faculdade muito importante aqui em São Paulo, principalmente em São Bernardo, que é a minha cidade. Então, nossa, você vai fazer ciência da computação na FEI. Só que eu era uma negação, assim, eu era não era analfabeta funcional, eu era analfabeta. Eu não conseguia acompanhar aquilo, era muito, muito ruim. Na época, eu tinha uns 18, 19 anos, eu não, vou fazer o que meu coração quer, eu não amo. E por causa da buzeira que a gente aprende, quando a gente é jovem. E aí eu larguei a FEI. Quando eu larguei a FEI, isso deve ter sido assim, meados de 2012, no final de 2012 eu fui morar em Recife, porque a minha mãe, ela é recifense, meu pai é carioca, mas a minha mãe ela é recifense. Então a minha mãe, quando ela tinha 19 anos, ela veio pra cá com meu pai, e aí passou esse tempão, né, passou mais de 20 anos aqui, e aí ela voltou pra lá pra Recife, aí eu fui junto, né, foi a mudança da família, voltamos a morar em Recife. E aí no final de 2013 foi quando eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí é um marco, porque foi a partir daí que tudo mudou, assim, a minha vida foi completamente transformada. Eu entrei para fazer ciências sociais, eu ia falar da computação, quem dera. Eu entrei para fazer ciências sociais, porque eu tinha afinidade com a grade curricular. Então, isso era antropologia, filosofia, história, sociologia, eu tinha afinidade com isso, não que eu era boa e humana, né? É a palavra forte. Mas eu tinha afinidade com aquele tema. Então eu entrei, muita gente pergunta, por que você escolheu ciências sociais? Só por isso, eu tinha afinidade, eu dominava mais ali aquelas técnicas do que técnicas de exata. Então eu fui fazer aquilo. Inclusive, antropologicamente é explicado, eu sou mulher, eu tenho mais habilidade com fala, com comunicação e com leitura do que com números.
É a nossa parte esquerda do cérebro. É isso, assim, é por isso que a gente fala pra caramba, enfim, é isso, né? Aí a gente tem que aplicar isso em alguma área do conhecimento. E aí, quando eu entrei na universidade, eu era totalmente despolitizada, mas, gente, totalmente mesmo. Eu não sabia o que era um movimento social, assim. Eu já tinha ouvido falar de movimento sindical e tal, mas aquilo dali era muito distante da minha realidade. Então eu não conseguia fazer esse exercício imaginativo do tipo, olha, é tal coisa. Porque é isso, né? É por isso que nós falamos tanto de alimentar o imaginário. Eu não tinha aquilo alimentado no meu imaginário. Então eu sequer sabia, eu não sabia o que era feminismo, eu não sabia o que era movimento negro, eu não sabia nada, eu juro pra vocês, assim, eu não sabia o que era aquilo. Eu entrei muito inocente. E eu entrei muito inocente no Covil dos Lobos, porque todos eles sabiam muito bem o que era cada coisa. E aí, somado a isso, eu sempre tive uma personalidade mais rebelde. Eu nunca fui irresponsável. Eu acho que talvez rebelde não seja bem a palavra, mas eu sempre tive uma personalidade muito incisiva. Então, quando você tem esse tipo de personalidade, entra no Covil dos Lobos e é ensinada sobre revolução, sobre que o mundo está errado, o capitalismo é malvadão, os homens são malvadores, você é muito envolvido naquilo, é muito fácil você ser seduzido por aquilo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Principalmente porque o que a gente chama hoje em dia, né, desse marxismo identitário, ele não é identitário à toa. Ele não é identitário porque ele está preocupado com a causa negra, com a mulher, com pessoas que, de fato, de alguma maneira, estão numa situação de vulnerabilidade. Ele é identitário porque é muito mais fácil te manipular pela tua identidade, porque é o que você é. É subjetivo, sou eu. Entende? Eu sou mulher, eu sou pessoa negra, eu sou tal coisa, eu sou isso. Não tem como você me separar, me dissociar disso. Então eu fui muito seduzida por esse discurso, porque quando eu entrei ali, a sensação que eu tinha assim, que saímos da Idade Média e vamos comprar o discurso do iluminismo, chegamos à razão, chegamos à luz. E isso, sim, quase destruiu a minha vida. Hoje eu tenho consciência disso. Você estava realizando um sonho, né? Aí você entrou realizando um sonho e recebeu toda aquela pancada. Exato. E assim, cara, foi quase aquela tolice da folha de papel em branco que você enche de informações. Que ano era isso aí? 2015? 2018. Isso daí foi 2013. Isso daí foi no começo de 2013. Eu entrei na universidade no dia 22 de outubro de 2013. Eu sou boa de memória. Eu entrei no dia 22 de outubro de 2013. Em meados de 2014, eu já estava completamente transformada. E em 2013, eu tinha 20 anos. Eu faço aniversário em julho. Então, se eu entrei em outubro, eu tinha 20 anos. Como conto os bebês, eu tinha 20 anos e alguns meses. Eu era muito nova. Tudo bem que já é uma pessoa adulta, mas assim, eu vinha de uma outra realidade, eu era muito nova. Quando a gente é novo, a gente erra pra caramba, né? Esse daí foi o meu erro pra caramba. Você disse que não sabia, eu nem imaginava, Geise. Eu fiquei por dentro disso tudo, do feminismo, dessa construção toda que tem, do marxismo, tudo. Foi por agora. Eu tenho o quê? 1 ano, 2 anos que eu comecei a me debruçar sobre isso? É muito pouco. Tu sentia lá, já sem saber o que tava vendo, né? Imagine eu que só fui me situar agora. O quanto eu já passei, tive ideias e falei coisas que... E aí a gente fica igual evangélico que vê o capeta em tudo. A gente fala, cacete, mas o capeta tá em tudo. Eu falei depois isso muitas vezes. Pior que os evangélicos estavam saindo, o capeta tá quase em tudo mesmo. Porque assim, quando você acorda... Isso tanto para o bem quanto para o mal. Quando eu era feminista marxista, o capeta tava em tudo. Então tudo era, porque eu jurava que... Porque eu compartilhava assim, nossa, isso daí, gente, tem horas garantidas no purgatório. Porque só dessa fase aí da minha vida tá garantidíssimo. Porque tudo aquilo que eu coloco em rede social e que eu falo a respeito da moralidade, a respeito de se sentir espiritualmente elevado, eu sei porque eu me sentia desse jeito. Porque é isso que você sente. Você é induzido a pensar isso. Que você é amoroso, que você é empático. Quando a gente fala amor venceu, é uma piada e tal. Mas eles realmente acreditam que o amor venceu.
É porque é a verdade absoluta deles. Exato, assim, é quase que um delírio coletivo, muito, muito interessante. Então, assim, era isso, assim, eu me sentia essa pessoa elevada, essa pessoa intelectualizada, a gente se sentia intelectual, imagina, se hoje, com 29, eu sou uma tonta, imagine com 20, gente, é ali que eu era tonta mesmo. Então, tem muito disso, assim, você se sentir muito elevado e tal, e isso, assim, foi por anos da minha vida. Eu saí da graduação em 2018, e quando eu saí da graduação em 2018, eu não era totalmente não esquerda. Eu falo, a gente não tem os 50 tons da direita, então a gente tem o cara que ele é ali o ANCAP, tem o cara que é conservador, o cara que, assim como a gente, né? Na esquerda, a gente também tem 50 tons de esquerda. Então, eu criticava muito. Nossa, eu criticava muito o movimento negro, eu criticava muito o feminismo, mas eu era de esquerda, eu era os 50 tons de esquerda, eu era a pessoa que olhava, que tentava olhar criticamente para aquilo dali. E também eu já tinha mais maturidade, então a minha paixão foi reduzida. No começo eu era muito apaixonada. O tempo vai passando, a sua paixão vai reduzindo, assim. E coisas também aconteceram na graduação. Quando a Dilma foi impeachmentada, cara, eu fiquei muito puta, porque eles fizeram, não por causa da Dilma, eu não tava muito ligando pra Dilma, mas porque vergonha tem limite, né? Pelo amor de Deus, tudo isso ainda ser petista é foda. Mas, porque eles fizeram a ocupação, isso foi em 2016, eu nunca vou esquecer. Em 2016 eles começaram a fazer a praga da ocupação, então eles fecharam todos os centros acadêmicos e ninguém podia estudar. E eu estava muito perto de me formar, muito perto. Então isso super me atrapalhou. Então, assim, aconteceram coisas que também foram me desapaixonando, que eu olhava para aquilo e falava, cara, vocês são malucos, vocês são idiotas, vocês são principalmente hipócritas, vocês falam uma coisa e fazem outra, enfim. E aí eu fui me desapaixonando. E aí depois eu entrei no mestrado, eu fiz mestrado em João Pessoa, na UFPB. Eu terminei a minha graduação em 2018, aí colei grau, e em 2019 eu já comecei a estudar para o mestrado. Então assim que eu terminei a minha graduação, comecei a me preparar para o mestrado, e depois eu fui fazer, aí eu fui fazer, entrei na turma de 2019. Quando eu entrei no mestrado eu ainda tinha, assim, eu ainda era 50 tons da esquerda, mas assim, eu já tinha uma visão muito mais ampla, assim, eu já tinha tirado um pouquinho da venda dos olhos, tinha dado aquela levantadinha, porque eu já conseguia reconhecer, por exemplo, que o fato do Bolsonaro ter assumido o poder não prejudicou a universidade, entendeu? Não tinha papel higiênico ano passado, já quando ele não estava no poder. Então não é porque ele entrou que o papel higiênico acabou. Então eu já conseguia fazer esse tipo de ligação, assim. E eu tinha uma frase que hoje em dia ainda serve para mim. Eu tenho duas amigas, assim, que são amigonas há mais de 10 anos e tal, porque a minha filosofia é de manter o círculo pequeno. Não dá pra sair por aí dando confiança pra geral. Mas eu sempre dizia pra ela, assim, que não interessa quem esteja no poder, qualquer gestão. Eu vou conseguir fazer isso. Na época, o meu sonho era ser professora universitária, né? Porque será? O meu sonho era ser professora universitária. Então eu falava todos os dias, eu falava, eu vou ser, cara, pode estar o Bolsonaro, pode estar o Lula, pode estar o Capeta, pode estar quem estiver lá dentro, eu vou fazer e acabou. E eu acho que isso serve até hoje pra mim, assim, de que, olha, eu tenho essas circunstâncias, existe um problema, eu tenho sim uma função social, eu tenho uma responsabilidade social, ainda mais nesse tipo de trabalho, de Instagram e tal, mas eu vou fazer. Assim, pra mim não interessa, eu vou fazer só se chegarem aqui e me prenderem e me colocarem num porão. Mas caso contrário, eu vou fazer. E aí foi acontecendo essa descontaminação. Mas assim, para dizer que eu deixei, assim, que eu saí da metástase, que eu não tenho mais as células cancerígenas da esquerda, que acabou de vez, foi quando começou a pandemia. Olha que curioso, quando começou, vamos todos morrer. Eu me dei a oportunidade de fato, olhar para a direita. E falar assim, mas rapaz, peraí, vamos ver aqui, será que esse pessoal é malvadão mesmo? Será que essa galera é mesmo, assim, fascista? Vamos sentar e ver. E eu fui muito motivada, assim, que o estalo principal foi porque eu acho que eu estava com uns 27, 28 anos. Eu morava em Maceió, eu morei em muitos lugares. Eu morava em Maceió, a trabalho. E, cara, pra mim foi o Espírito Santo falando comigo, de alguma forma. Eu fui tocada por aquilo dali de alguma forma.
Mas eu comecei a pensar que, cara, o que eu quero mesmo... Eu trabalhava num negócio que eu amava, eu sempre fiz sociologia na rua. Eu sempre gostei de trabalhar com isso, eu fiz a pesquisa. Teve um problema na Maceió com a Braskem, enfim, eu trabalhava nisso, né, de realocar famílias e tal. Eu amava aquilo dali, eu me sentia realizada, eu estava no mestrado já, eu ia começar a escrever dissertação, mas sabe quando você olha assim para si mesmo e fala, cara, mas acho que não é isso que eu quero não. O que eu queria mesmo assim, a chama ardente do meu coração eu quero casar e ter filhos. Eu tô desde o começo, eu tô desde os 19, eu trabalho desde os 16 anos. Então eu tô desde a adolescência trabalhando e estudando e tal, e sendo ensinada que eu tenho que ser independente, que eu tenho que ser, né, a super mulher, maravilhosa. Não é nada disso que eu quero. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que se eu tivesse casado com 20 anos, hoje em dia eu seria mais feliz do que agora, do que com um diploma, do que com esse emprego, eu me sentiria melhor, eu estaria mais feliz. E quando eu comentava isso com as minhas amigas feministas, todas elas repudiavam, nota de repúdio. Tipo de DCE. Todas elas repudiavam, assim, sem exceção. Elas não eram rudes, elas não eram grossas, sabe? Do tipo, não era isso. Mas todas elas falavam assim, você tá maluca? É louca? De onde você tirou isso? Deus me livre, para de invenção e tal. E na época, eu não sabia explicar esse fenômeno. Hoje eu sei o porquê disso. Mas na época eu não conseguia explicar esse fenômeno e tal, e aí isso foi gerando uma distância, eu me abri realmente para ver o outro lado, isso foi em 2020, e aí eu conheci alguns perfis, inclusive de pessoas liberais, que hoje em dia eu discordo, que hoje em dia eu nem acho que esse é o caminho, mas eu conheci perfis de pessoas liberais, tipo Renata Barreto, discordo não totalmente, óbvio, mas discordo ali de algumas ideias que não é a minha base, não é o que eu penso, porque antes de tudo eu sou católica, então assim, pra mim não faz sentido aquilo ali. O professor Denis de Xavier e tal. E aí eu fui conhecendo essa galera. E depois de eu conhecer toda essa galera, eu falava assim pra minha amiga, eu me sinto satisfeita com o que eu encontrei, no sentido de ter saciado a minha sede de conhecimento daquilo, a minha sede de informações daquilo. Eles de fato tinham sanado aquilo dentro de mim. Cara, eu tinha entendido que era algumas figuras feministas, eu tinha entendido, e olha que eu era uma pessoa que lia feminismo, pra você ver como eu era cega, eu lia feminismo, eu escrevia artigos sobre feminismo, mas eu era tão cega que eu fechava os olhos para algumas coisas. Então, eu tinha encontrado aquilo, mas eu não me sentia satisfeita quanto ao racismo. Então, eu sempre falava assim, até o capitalismo me explicaram feminismo, cara, tudo isso aí eu concordei, tá show. Mas em relação ao racismo, eu continuo pensando como os caras lá da esquerda, porque não tinha ninguém produzindo. Hoje eu vejo isso. Por que eu pensava isso? Porque não tinha ninguém produzindo, não tinha ninguém fazendo. A gente tem o professor Paulo Cruz, que era o único que conseguia ali, englobar, e ainda assim algumas coisas que ele falava, tipo, eu ficava confusa mesmo, sabe? E o racismo, pra mim, sempre foi um tema que até hoje, eu não gosto muito de falar sobre ele. Eu não consigo nem explicar o porquê, mas é um tema que eu não gosto muito de falar. Eu não quero ser a pessoa negra que está atrelada à negritude o tempo todo, porque eu sou mais que isso, sou uma pessoa. Antes de ser uma pessoa negra, eu sou uma pessoa. Então eu acho que também tem um pouco disso, eu não quero ser a pessoa que está o tempo todo atrelada à negritude. Então o racismo era um tema que para mim tem uma lacuna até hoje. Eu senti isso enquanto consumidora, na época eu nem produzia nada no Instagram, enquanto consumidora de tudo aquilo ali, de toda aquela universo, eu sentia essa lacuna. E foi a última coisa, assim, que eu me desprendi mesmo, e aí depois eu voltei pra igreja. Eu voltei pra igreja no final de 2023, no final de 2021. Em outubro de 2021 foi quando eu voltei à minha primeira missa, depois de mais de 10 anos, assim. A minha última missa, eu era adolescente. Quando eu cheguei em Recife, eu tinha como objetivo procurar uma paróquia, mas eu não procurei a paróquia e caí na Federal, então o cristianismo passou a ser um terror e não a solução. E aí eu voltei em outubro, em dezembro, dia 7 de dezembro, eu confessei, aí no dia 8, que é solenidade para os católicos, eu comunguei e desde então eu estou dentro da igreja católica. E hoje eu enxergo que eu procurava uma salvação o tempo todo dentro desses movimentos sociais. Mas o que me salvou de verdade foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Foi isso que me salvou. Foi isso que verdadeiramente me libertou. Porque
agora eu de fato enxergo. Eu sei que é muito maluco falar isso, mas eu de fato enxergo, eu consigo enxergar, porque toda a minha educação agora, todo o meu esforço educacional, não intelectual não para mim, mas todo o meu esforço educacional, ele tem como objetivo a busca da verdade. Então agora eu consigo enxergar. Então agora eu consigo chorar as minhas dores e sei que, mesmo que eu não seja atendida nesse plano, a gente tem a eternidade. Cara, agora eu sei, eu vou morrer. Eu vou morrer, não tem dia que eu não pense isso. Eu vou morrer, o que me resta é a eternidade. Agora eu sei que não, eu não sou uma coitada, eu não sou uma vítima. Pelo contrário, eu tenho autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade vem de eu trabalhar os meus defeitos, as minhas misérias, que são, claro que são maiores do que as minhas virtudes, porque senão eu não estava aqui. Eu ia em outro lugar. Então, essa autopercepção, o catolicismo salvou a minha vida, é isso. E vem cá, Cristo salvou a minha vida. Tu consegue lembrar esse momento que você decidiu ir voltar à igreja depois de mais de 10 anos? O que foi que te fez falar assim, pô, deu na telha aqui, agora eu vou ali na igreja? Eu acompanhava os stories do Ícaro de Carvalho, eu gosto bastante dele. Também tem umas discordâncias e tal, aí teve um período assim que eu falei, nossa, esse cara tá viajando muito, não vou nem segui-lo. Mas depois eu voltei e tal, eu acompanhava sempre. E aí, quando ele mandava umas coisas, assim, eu mandava pra minha amiga. Falava assim, rapaz, o jeito mesmo é a gente colocar o véu na cabeça e voltar pra igreja católica. Mas era uma piada. Eu nunca tinha... No começo eu nunca falava aquilo de verdade. Eu só fazia sempre essa piada. Nossa, mas eu fiz essa piada por meses. Eu fiz, sei lá, 6 meses. Em 2020 eu comecei a ter contato com isso e eu voltei no final de 2021. Foi um longo período fazendo essa piada. Que, cara, o negócio é a gente fazer que nem a Ana, a esposa do Ícaro, colocar um véu na cabeça e voltar para a Santa Igreja Católica. E ele foi indo isso, até que um dia eu mandei para essa minha mesma amiga e falei, rapaz, eu vou voltar para a Igreja Católica. Eu acho que é isso, eu vou voltar para a Igreja Católica. Só que quando eu disse isso, eu ainda levei um tempo para voltar para a Igreja Católica, tipo uns 3 meses, assim, para voltar para a Igreja Católica. Na época eu estava passando por muitos problemas pessoais, assim, muito sérios, que me abalavam muito. E aí um dia ela mandou um áudio para mim falando assim, você precisa realmente voltar para a Igreja Católica, isso é Deus te chamando, é o seu chamado, você precisa voltar para lá. Você precisa derrubar as suas dores, o seu coração, não derrubar, derramar, no altar do Senhor. Você precisa fazer isso, você precisa voltar ali, Cristo está lá. E ela também não tinha voltado ainda para a Igreja Católica. Ela atualmente, essas minhas 2 amigas são católicas também do mesmo jeito. Uma era protestante desde criança e hoje em dia voltou para a Igreja Católica. E essa minha amiga também, ela teve um período ali de protestante, teve um período católica, ela teve um período, inclusive, em religiões de matriz africana, era macumbeira, e hoje em dia voltou para o catolicismo. Ela também não tinha ainda conseguido voltar, mas ela tinha me mandado esse áudio falando isso. E aí a primeira vez que eu fui numa missa foi numa sexta-feira, na paróquia lá de Recife que eu frequentava, tinha missa às sexta-feira e aos domingos. E aí foi numa sexta-feira, na missa de 8 horas da manhã, e quando eu entrei naquela missa, eu tremia, assim, eu estava muito nervosa, e eu pensava o tempo todo comigo assim, como eu fui burra de deixar tudo isso para trás. E ao mesmo tempo eu tinha o sentimento de que como é bom estar em casa. Sabe quando você passa um tempão fora de casa, você está cansado, e tudo que você quer é voltar para casa, porque tem um conforto, tem, sabe, você vai deitar assim na sua cama. Era isso que eu sentia no meu coração, assim. Eu tinha voltado realmente para casa, eu estava em casa, e eu fui muito, muito tola de passar tanto tempo longe daquilo dali. Eu comentei com ela aqui que eu senti a mesma coisa. É isso. E ao mesmo tempo que eu me sentia tola, eu me sentia muito grata. Eu falava, meu Deus, muito obrigada por me aceitar de volta. Inclusive, isso assim, foi uma coisa eu voltei em outubro, então eu passei esses últimos meses do ano sempre pensando nisso, até a minha confissão em dezembro. Quando eu falei pro padre, né, contei toda a saga do vaqueiro. A saga do vaqueiro foi ótima. O negócio é o seguinte, 10 anos fora da igreja, tá? Eu contei toda a saga do vaqueiro. Eu tenho um amigo de Recife que ele ama essa música, então agora a gente tem que contar uma história muito grande. A gente sempre fala, senta aí que eu vou te contar agora a saga do vaqueiro.
E aí eu contei pro padre toda a saga do vaqueiro, né? E aí confessei os meus pecados. E ele falou pra mim o evangelho justamente do filho pródigo. Ele falou, olha, minha filha, isso, tem gente que vai sair da igreja, vai quebrar a cara, vai fazer aí, porque ele precisa disso. Por quê? Só temos. O processo dele é esse, ele precisa passar por aquilo, ver com os próprios olhos dele o quanto é ruim lá fora, para ele voltar para cá, para tudo isso daqui fazer sentido para ele. Então, assim, não se sinta culpada, no sentido de que você é menos santa do que os outros, porque assim, estamos todo mundo no mesmo barco, estamos aqui, né, tentando. Mas acontece, é isso. E assim, é maravilhoso, desde que eu voltei, assim, pra mim. Inclusive, alguns momentos eu não consegui frequentar a missa, eu não consegui comungar, assim, por um mês, porque é isso, né? Se eu tô passando por alguma tribulação pessoal, é o vale de lágrimas. E aí, no meio desse vale de lágrimas, às vezes que eu me afastei da igreja foram os piores. Não me afastei definitivamente, não me afastei no sentido de que nunca mais vou voltar. Eu me afastei no sentido de que estou faltando, estou em falta. Foram os piores momentos, assim. É quando você realmente vê que sem a ação de Cristo na sua vida, sem o Espírito Santo, você é merda nenhuma mesmo, que você precisa daquilo dali. Não é só uma simbologia, não, é Cristo realmente, é o corpo eucarístico de Cristo, e aquilo dali, de fato, vai te ajudar. Porque Cristo está contigo, né, afinal de contas. E é isso, assim, foi esse momento. Geise, você falando aí, né, na questão que você não via muito na direita, a questão do racismo. E até uns dias para trás, eu também não via isso direito, assim. Eu ficava vendo muito a questão de que o esquerda, né, pessoal esquerdista pegava muito a minoria, né, o racismo, vamos falar do racismo, vamos tratar aquele grupinho ali como especial, mas tem todos uns detalhes por trás. E essa questão de oprimido, opressor, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, eu sou branca, a aparência, né? Eu sou branca. Mas meu irmão, por exemplo, é mais negro do que você. Ele é mais escuro do que você. Verdade. Meu pai é mais escuro do que você. Eu sou tipo... Meu irmão também é tipo assim, eu sou tipo a ovelha branca da família. Porque eu puxei a minha bisavó, que era índia. Mas tipo, eu sou tataraneta de um escravo. Então, minha família é toda misturada. E isso a gente tinha antes, né? Que as pessoas do Brasil são miscigenadas, porque não veio de uma raça só, não veio só de negros, não veio só de índios, veio de uma mistura muito diversa, né? Mas até comenta pra mim até que ponto isso sobre a questão desse oprimido, opressor, quando começou isso, se veio realmente do marxismo, se é isso que a esquerda se debruça, como é que a gente pode estar entendendo um pouco sobre isso? Bom, vamos lá. Eu vou ter que fazer mais uma vez a saga do vaqueiro, porque assim, pra gente entender o contemporâneo, a gente tem que voltar mesmo, sim. fazer a volta na linha do tempo. Então vamos lá. Primeiro que a questão de quem é negro no Brasil é debatida dentro da própria esquerda pelas pessoas que são sérias. Porque a gente acha que não, mas existem pessoas que estão erradas, mas que são sérias. Sim. E de fato estão comprometidas em sentar, estudar e ler. Então, essa questão que você colocou é muito importante. Quem é negro no Brasil e quem é branco no Brasil? Porque se a gente for para a Europa, por exemplo, aí sim a gente vai conhecer uma pessoa branca. Branca, olho azul, cabelo loiro. Isso. Aqui em São Paulo a gente ainda tem, né? A elite paulistana, de fato, ela é composta. Até porque nós tivemos imigrações de italianos para cá, então, de espanhóis que são, né? Tem os espanhóis que são mais brancos, eles não têm os olhos claros geralmente, mas eles são mais brancos e tal. Então a gente ainda tem esse porém. Para você ter uma ideia, lá atrás, depois a imigração da galera para cá. Para você ter uma ideia, eu e Felipe aqui somos brancos, mas o cabelo da gente é escuro, né? O nosso filho é galego, Geise. É galego mesmo, loirinho. E aí depois a gente foi descobrir a linhagem, o avô de Felipe era loiro. Era galegão. A minha mãe, ela é branca nesse nível, ela era loira. O apelido da minha mãe até hoje é galega. Minha recifense, né? Então o apelido dela até hoje é galega.
A minha mãe, assim, se ela vier para São Paulo, que não faz sol, São Paulo ele é rompido com sol, só no verão e olhe lá, aí ela fica de fato mais branca, né? Você não tá pegando sol nenhum. Lá ela fica mais bronzeada. Mas a minha mãe, ela era loira. A prova é tanta que hoje em dia é menos. Mas quando eu era criança, a criança não tem aquela temiginha, aqueles pelinhos fininhos. Em mim era loira, assim, tem foto minha que dá um contraste, inclusive. Porque eu brincava na rua, então eu pegava sol, eu ficava mais escura. E o meu cabelo ele ficava mais claro, porque ele pegava muito sol também. E eu já tinha tendência da genética da minha mãe. Porque a minha mãe é branca, sim. A minha avó materna é branca, o meu pai é negro. Meu pai é negro e a família do meu pai é negra. Assim, meus avós paternos eram negros, as minhas tias são negras e tal. Então o primeiro ponto é, quem é negro no Brasil e quem é branco? A gente tem essa questão que ela tem que ser de fato debatida. Mas vamos deixar ela stand-by para a gente já chegar nela. Vamos começar primeiro falando assim, de movimento negro. É difícil a gente traçar o início do movimento negro. Então, alguns historiadores vão dizer que toda a ação de revoltas na escravidão, nosso período escravista, aquilo dali já pode ser considerado um movimento social negro, porque existia um problema, aí sim, uma população negra oprimida, e essa população estava em busca de liberdade, certo? Em busca de alforria. Então, fica difícil a gente traçar o início disso. Eu gosto de colocar a abolição dentro desse movimento negro, porque a abolição é um dos movimentos mais legítimos e mais eficazes da história do nosso país. Veja, nós tivemos uma movimentação de anos, né, uma movimentação longa, que deu resultados, nós conseguimos a abolição. E não deu mais certo porque nós sofremos um golpe republicano. Nós fomos encharcados de república americana importada dos Estados Unidos, nós fomos encharcados de positivismo, que é uma porcaria. Então, é isso que deu errado no nosso país. Que aí não é que deu errado só para os negros, é que deu errado para geral, todo mundo. A Dilma já estava certa, é que todo mundo vai perder. Ninguém vai ganhar, quem ganhar não vai ganhar, quem perder não vai ganhar, todo mundo vai perder. Foi tipo isso que aconteceu, todo mundo saiu perdendo. Agora, claro, é óbvio, as pessoas que tinham acabado de sair de uma situação de escravidão, que não tinham terras, que não tinham nada, foram encharcados de positivismo que vai dar na eugenia. Nós tivemos, de fato, um darwinismo social no nosso país. É claro que vai dar mais ruim para eles, é óbvio isso. Então, eles foram, sim, mais prejudicados. Mas aqui, eu acho importante ressalvar que, primeiro, a monarquia não era racista. A monarquia, ela tinha, sim, essa consciência, ela foi, sim, morosa. Por que a monarquia foi morosa? Olhando para os Estados Unidos deu guerra civil. Então, assim, quando uma pessoa está no poder, é muito fácil para a gente falar. Nós não estamos lá. Mas quando uma pessoa está no poder, e claro, né, ela tem um mínimo de hombridade, de responsabilidade, é difícil você tomar decisões que mudem uma ordem social vigente do país. Veja, a escravidão era uma ordem social vigente do nosso país. Isso é muito difícil. Uma vez que a nossa economia, inclusive, era pautada nisso. É muito difícil você administrar essa situação. Então, assim, eu não estou falando que a situação dos escravos não era difícil e não era urgente. É óbvio que era. Mas não era só isso que era difícil. Tinha outras coisas também. Então, assim, resolver um problema, veja, faça a experiência dentro da casa de vocês. Resolver um problema dentro da sua casa, dependendo da proporção dele, é difícil. Né? Toda escolha vai ter uma consequência, você tem que pensar, você tem que ponderar, você tem que ter sabedoria para fazer aquilo ali. Imagina você resolver o problema dessa magnitude, né, do país inteiro, envolvendo escravidão e tal. Então é importante a gente colocar isso. É importante também, eu não lembro agora exatamente os números, mas a gente já tinha uma quantidade de população escrava um pouco menor do que quando tudo começou dentro desse processo, né, do tráfico e tal. Então, assim, existia um problema, era urgente, mas ele já era um pouco mais reduzido em relação a quando tudo começou. A esquerda, ela sempre vai usar essa técnica, né, da crise. Então, ela vai pintar uma crise muito pior, vai propor uma solução, e caso aquilo dali não dê certo, ela vai falar que a culpa é de quem criticou e não dela que propôs a solução, e vai depois ali puxar, olha, mas isso daqui foi bom. Que mentira, não foi. É sempre assim. Então tem esse cenário, certo? Então nós conseguimos a abolição, existia um projeto pós-abolição, nós temos nomes importantíssimos, como André Rebouças, José Patrocínio, que eram pessoas negras e estavam afinadas com a nossa monarquia. André Rebouças era amigo íntimo do imperador,
José do Patrocínio depois fundou o que ele chama de isabelismo, de tanta gratidão que ele tinha pela princesa Isabel, pelo envolvimento dela no abolicionismo. Então tá, tivemos a abolição, nós tínhamos um plano pós-abolição que não conseguiu ir para frente. Não conseguiu ir para frente por causa da República. A nossa República tem uma base positivista. Como a gente já sabe, né, positivismo, aqui a grosso modo, a ciência é o Deus e é isso. Então é a ciência, não interessa, é a ciência que é o Deus. Por que, Geisiane, que a ciência não pode ser Deus? Primeiro porque ela é feita por homens. Quando o homem tenta ser Deus, ele não é virtuoso bastante, portanto, ele se torna um tirano. Por que Deus é Deus? Porque Deus é só a bondade, é só a virtude, é o perfeito. O ser humano não é isso. Então não tem como eu colocar um produto, uma criação de uma pessoa, de um indivíduo que é falho. Veja, isso vai sair já uma coisa de mim falha, não tem como. Nós somos a criação de Deus e nos corrompemos com o pecado original. Imagine uma criação nossa disso. Então a gente já tem esse problema, por isso que a ciência não pode ser Deus. E a ciência, para que ela exista, ela precisa da contradição. Ela precisa que alguém chegue e fale, opa, peraí, não é bem assim. Acho que você está partindo de premissas erradas, eu acho que não tem lógica, eu acho que não tem razão nisso. Então eu vou aqui, vou desenhar outra coisa e fazer, isso daqui que eu acho que o caminho é esse. Eu vou apontar então esse caminho. Você precisa dessa contradição. Portanto, para fazer ciência, você precisa do questionamento. Por que quando aconteceu tudo aquilo, da peste chinesa e tal, a gente falava que isso já é uma ditadura? Porque quando a gente não pode sequer questionar isso, significa que eu já não estou mais fazendo ciência, cara. Eu estou só fazendo um panfleto de DCE, da universidade. Não é ciência. Então, isso é um problema muito grande. E a prova é tanta que isso é um problema muito grande que nós tivemos darwinismo social. Ou seja, eu tenho toda uma república pautada em ideias positivistas que me resultou justamente naquilo que eu estou falando. Vai dar erro, vai ser falho, que é o darwinismo social. O que é o darwinismo? É sim inspirado nas ideias de Darwin, mas aplicado às pessoas, certo? Eles têm 3 conceitos que agora eu não me lembro direito, mas eu lembro de 2, eu não lembro o terceiro. Que o darwinismo social ele é pautado em 3 pilares. O da região, né, o geográfico, onde você mora, é o que vai te determinar. A tua raça, porque eles trabalham com categoria de raça, então a tua raça, ou seja, raça negra, raça branca, raça indígena, é o que vai te determinar. E a outra coisa eu realmente não lembro, que ele coloca também como determinante. E isso é aplicado dentro do nosso país. Então, a partir daquele momento, todas as explicações a respeito da condição social do nosso país iam de encontro ao determinismo racial. Então, estamos atrasados porque temos pessoas negras. Porque o negro é inferior em relação ao branco, porque o indígena é inferior, porque eles são vulgares, porque eles são bárbaros. E aí, assim, uma pessoa uma vez me fez uma pergunta muito boa em relação à antropologia, porque isso entra na antropologia, a vertente evolucionista, né, da antropologia. Então, eu passo a explicar a sociedade, eu traço uma linha de evolução, e aí eu vejo qual sociedade está abaixo ou acima dessa linha, né? Isso, a grosso modo, isso é a antropologia evolucionista. Só que o problema dessa linha e desse traçado é que isso era atrelado à raça da pessoa. Quando a gente faz um olhar retrospecto para a nossa colonização, por exemplo, a gente não tem como critério a raça, nós temos como critério a cultura, e é formada por pessoas. Então, veja, existem sim culturas que são mais civilizatórias, que são melhores, e que têm valores e que têm uma moralidade melhor. Não existe um problema eu dizer isso, apontar isso. Veja, a minha base é a cultura. O darwinismo social, ele não falava que era a nossa cultura. Ele falava que era o negro e o indígena. Então, é você, é a sua, aquilo de novo, é a sua identidade, é a sua subjetividade, é você que é o problema. E é esse que é o problema do darwinismo social. Então, isso se alastrou pela nossa sociedade. Então, junto a isso, a gente tinha um problema de saneamento. Veja, se a gente tem um problema de saneamento até hoje, imagina naquela época, quando as pessoas não tinha, né, isso, o cara saiu dessa escravidão, a gente passou por um golpe, todo mundo se lascou, deu errado para todo mundo, e aí começou a ter problemas de saneamento mesmo. Então, as pessoas tinham doença, e essa doença não era atrelada à condição que ela vive, a falta de higiene e tal, porque ela está em vulnerabilidade social. Era atrelado a ela.
E aí a gente passa a ter um problema muito sério. Todo o racismo que a gente tem hoje na sociedade, ele é pautado nisso. Por que ele é pautado nisso? Porque isso fomentou a nossa cultura. Então isso passou a fazer parte do imaginário de todo mundo. Todo mundo passou a ter esse imaginário em relação ao negro. E aí é aquilo que a gente sempre fala, a gente precisa preencher o nosso imaginário. Se o nosso imaginário está sendo preenchido com ideias pejorativas em relação ao negro, a gente vai ter um problema. E aí a gente passa a ter casos de racismo. Não é que o racismo não existia antes, é bom também ressaltar. Não tem também como eu colocar aqui uma data, olha, gente, o racismo começou no dia tal. Não, não é isso. É óbvio que desde 1500, desde que o mundo é mundo, isso existe. O ser humano, inclusive, ele tem essa tendência de território. Territorialidade. Isso, ele tem essa tendência e tal. Então ainda tem esse problema. A gente perde essa tendência ao passo que nós ficamos civilizados. Sim. Essa civilização é tão importante. Porque senão nós nos tornaremos bárbaros. A gente depende da civilização. Então a gente, não é isso, né? Não estou aqui traçando uma data. Eu estou dizendo que esse racismo, da forma como a gente conhece atualmente, ele vem disso. A gente passou por esse processo, certo? Então a gente está aí com esse problema. Rapidinho, pode falar. só um comentário. Nas primeiras décadas ali, 1910, 20 e 30, que foi ali a Primeira República, foi a década que, inclusive, o nazismo utilizou essa base de Darwin para fazer toda a perseguição, né? Exatamente. A base racista. Muito Então, bem realmente esse positivismo com a base do darwinismo estava se alastrando por todo lugar, no mundo inteiro. Exato, e é isso que as pessoas negam, e quando a gente não dá nome às correntes, eu até uso direita e esquerda, as palavras, os termos, mas eu uso realmente de forma didática. Pô, eu tô respondendo uma caixinha, eu tenho que fazer aquilo dali em 4 linhas, se ser rápido, objetivo, olha a direita, a esquerda. Mas esse é um dos problemas da gente não nomear as correntes. Porque se nós nomeássemos as correntes, nós saberíamos disso. Que, olha, lá a gente está tendo a ascensão do nazismo. Sabe, não é um fenômeno que está acontecendo só aqui no Brasil. Está acontecendo em todos os lugares. Então é isso, assim, é isso que as pessoas varrem para debaixo do tapete. E elas varrem para debaixo do tapete porque os marxistas é um fruto do iluminismo, que o positivismo é um fruto do iluminismo, e para eles o iluminismo é bom. É a era da razão. E aí vai desembocar ali na Revolução Francesa, que também é bom. Para eles é maravilhoso. Eu já vi Eu já vi pessoas falando, Geise, que o iluminismo foi de Cristo, que Cristo trouxe para iluminar a vida da sociedade. Cara, eu acho que semana passada me mandaram isso na caixinha. De que, assim, olha, minha professora em sala de aula disse que o iluminismo... Não, ela falou assim, não. Segundo ela, a professora disse que Jesus falava sobre luz. Jesus era quase eletricista. Jesus falava sobre luz. E aí, o iluminismo, como trouxe luz para o mundo, era cristão. Cara, as pessoas estão dando aula dentro das salas de um modo, assim, freestyle total. Eu falo aqui o que eu quiser. Meu entendimento. É o meu entendimento. Iluminismo é luz, Cristo é luz, então ele está trazendo luz para todo mundo. Mas é legal. Cristo falou sobre luz. Pô, Cristo falou tanta coisa. A mulher me mete essa. Cristo falou sobre luz. Pô, eu não trabalho na companhia de energia elétrica. Mas o pior, Geise, que não é só ela. Eu já escutei muito de outras pessoas. E eu já vi professores falando. Cara, agora, interessante. Só um parênteses. Interessante como isso é rápido. Eu faço essa comparação. Quando eu estava na universidade, eu não ouvia esse tipo de absurdo. Eu tinha, sim, havia o Marx. Porque o pessoal acha que a gente estuda só Marx. Não, gente. A gente vai para Lukács. Aí a gente vai para toda a escola de Frankfurt. Aí você senta lá, Marcuse falou não sei o que, não sei o que lá. Aí o Gramsci falou não sei o que, não sei o que lá. Aí não sei quemzinho. Aí o Benjamin falou não sei o que. Aí você fica naquilo daí. Aí o Carme falou não sei o que, não sei o que lá. O Foucault, gente. O Foucault falou... Aí você vai pra Bourdieu. Não, porque o Bourdieu fala... As pessoas acham que a gente fica só em Marx. Não, a gente fica assim nos descendentes de Marx a vida inteira, assim, ouvindo aquela ladainha e tal. Então eu ouvi toda essa ladainha. Paulo Freire também, né? A gente precisa saber, a gente só precisa entender que aquilo dali não retrata a realidade. Aquilo dali é tudo distorcido. Rapidinho, Geise. Eu tô fazendo faculdade de filosofia, né? E aí,
Eu estou justamente numa matéria de psicologia da educação. E é justamente a pergunta que ninguém nunca faz na sala de aula, é assim, vem cá, isso aqui corresponde à realidade? Ninguém faz isso. Ninguém. O negócio vai lá passando, você vai assimilando e reproduzindo. Aquilo dali já é te dado como a verdade. Ó, é isso aqui. Que é isso que as pessoas não entendem quando a gente fala da doutrinação. Não é que a gente quer que pare de ensinar Marx. Não, eu quero que ensine Marx. Mas eu quero que você diga a verdade a respeito de Marx. Eu não quero, imagina, um filho meu tem que saber quem é o capeta do Marx, para ele se defender das capetas. Mas você precisa dizer, olha, ele era um capeta. E é isso que as pessoas não fazem. Então, assim, voltando rapidinho, só no parênteses, eu observo que é isso, assim, na sala de aula a gente não tinha essa realidade, mas as coisas pioraram muito, muito rapidamente. Muito, muito rapidamente. Em menos de 10 anos isso piorou. E eu sempre dou esse exemplo, o da linguagem neutra. Quando eu entrei na universidade, era absolutamente normal falar boa noite a todos, não era uma questão. Tinham pessoas que escreviam com arroba, com x, enfim, ainda não tinha o todes, mas tinham pessoas que escreviam ali, mas os professores entravam, falavam boa noite a todos e estava tudo bem. Cara, eu terminei minha graduação em 2018. Quando eu vou para o mestrado, ainda falam todos normal, mas já é um pouco mais intenso, assim, esse movimento aí do x do arroba. Sim. Cara, hoje em dia você tem documento oficial da USP, da PUC, que eu não sei onde está o católico da PUC. A PUC está precisando ser excomungada, porque não tem condição, ou exorcizada. E aí, você tem documentos oficiais, né, que dizem que usam todos e tal. Então, assim, avançou muito e muito rapidamente. Muito rapidamente. Só esse parênteses aí pra gente ficar esperto. Por isso que a gente tem que produzir, a gente tem que fazer. Os caras não dormem, os caras não brincam em serviço. Bom, mas aí voltando para essa questão do movimento negro, a gente tem isso aí, como o Felipe muito bem apontou, então assim, é um fenômeno mundial, e aí isso afeta aqui a nossa população negra, né? Inclusive, mais uma vez, é bom ressaltar que toda pessoa está sujeita ao racismo, mas o que a gente tem que analisar é qual que é o contexto daquela sociedade. Dentro do Brasil, por conta dessa carga cultural que reverbera até hoje, o negro ele tem mais possibilidade de sofrer racismo. Ele está numa situação mais vulnerável, e aqui longe de vitimismo e tal. Inclusive, eu acho que esse cenário, aos poucos, vai mudando, porque a gente tem muito militante ocupando muito espaço. E o que é pregado hoje em dia, dentro do movimento negro, é realmente uma guerra racial. Então, vai existir, sim, muito militante discriminando a criança branca de maneira horrenda, como uma pessoa negra pode ser discriminada. Eu acho que a gente está bem perto disso. E a questão religiosa também, né? De discriminar cristão, por exemplo. Sim, vai ficar muito mais intenso. Inclusive eu soube hoje, e eu vou amanhã ver isso, que a professora negra do meu filho, como ele é branco, né? Ele acabou vindo ser branco, apesar do cabelo ser igual ao meu, mas é branco. E foi chamado de sem futuro. Sem futuro. E você calha a boca, você para de falar, e você é um sem futuro. E aí... Cara, será que não tem como você entrar com um boletim oficial, mesmo que seja para registro? Um boletim oficial contra ela, contra a escola e tal. Eu faria isso, assim. Eu vou procurar saber direitinho. Não desse em nada, assim, eu faria isso e tal. Cara, eu sou meio maluca, eu me expor mesmo. Assim. Não, a questão não é nem se expor, nada disso, não. Eu quero só realmente saber como foi a história, ficar sabendo dela, porque se realmente tiver acontecido e ela falou do nada para o meu filho que ele é um sem futuro, só porque estava conversando, uma conversa paralela que acontece com todo mundo, e ela falar dessa forma, claro que eu vou agir. Eu não vou deixar. Ele tem quantos anos? Ele tem 11 anos, gente. Ele acabou de entrar no ensino fundamental 2. Mas eles dizem que é pra socializar, né? Olha aí o tipo de socialização que eles nos propõem. Realmente assim, cara. Esse assunto, as minhas duas amigas, elas são, uma na verdade é after school, porque ela trabalha, né? Então ela não tem condição de fazer a educação inteira. E a outra faz a educação inteira, assim. Ela é de fato um homeschooling. Não é rica, não é assim, nossa, estou nadando dinheiro. Não, gente, pessoa normal, você, assim, normal. Tem conta pra pagar, traz uns boletos, pessoas normais. E assim, a parte de atrasar boleto, todo mundo se identifica, né? Aquela pura. Eu não queria nem lembrar desse boleto agora.
E você vê, inclusive, a nítida evolução da criança e tal. E essa menina, ela é branquérrima. Então ainda tem isso, assim. Você pega um militante negro, é isso que eu vou fazer com o filho, cara, só tem militante. A verdade é que só tem militante, é um ou outro que se salva. Majoritariamente eles são militantes. Então, assim, existe sim essa possibilidade de racismo e eu acho que isso vai se intensificar, assim. Eu acho que eles vão conseguir essa militância, vai conseguir fomentar esse cenário, sabe? Semear isso e começar a ter também esse tipo de racismo. Mas, atualmente, sempre que seja uma disputa, de verdade, mas atualmente, por conta do contexto, a gente sempre tem que levar em consideração isso, que é uma coisa, inclusive, que a esquerda não leva. Um dos problemas da forma como a esquerda aborda o racismo é que eles partem da premissa de que somente o negro é que está passivo a sofrer o racismo. E eles partem dessa premissa por causa de Foucault. Ó, Foucault aí. Por causa do Foucault. Porque eles analisam pela ética do poder, né? Foucault fala isso pra gente, né? Que os poderes, eles estão nas micro-relações e tal. É como se a luta de classe viesse para cada um de nós de maneira muito individual, né? Então, eu tenho poder, você não tem poder e tal. Então, eles partem da premissa de que o branco tem esse poder, esse privilégio e tal. Eles compõem a branquitude, que a branquitude é isso, assim, não é só um conjunto de pessoas brancas, mas é um poder inerente a essa população branca. E aí eles fazem todo o revisionismo histórico maluco, de que a colonização foi muito inovadora, enfim, para fomentar isso. Mas fechando aqui essa questão do racismo, só para a gente continuar falando de movimento, para a gente entender o porquê que deu tão ruim. Quando a gente começa nos primeiros anos, 1900 e pouco, ali da nossa república, a gente começa a ter a resposta da contracultura. Sempre vai ter isso, né? A nossa sociedade sempre vai ser esses mini processos revolucionários, sem ser revolucionário no sentido marxista, mas de mudança mesmo. Então, a gente tem, em 1930, o meu xodó, que é a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela foi a maior entidade política negra deste país. Ela tinha, assim, contados, ela tinha milhares, aliás, de adeptos da Frente Negra Brasileira. E o líder, né, quem fundou a Frente Negra Brasileira, foi o Arlindo Veiga dos Santos. O Arlindo, ele era monarquista. Ele era católico, mas católico mesmo. Ele foi educado em colégio católico, ele fazia parte, ele tinha envolvimento com movimentos católicos e tal, durante toda a formação dele. Ele era católico, portanto, então ele acreditava que primeiro, ele estava muito na minha vibe. Eu acho que na vibe de vocês também. Então, assim, a primeira coisa que ele era católico. Ele falou assim, tá tudo errado. Vocês têm que primeiro se converter e virar todo mundo católico. E aí, politicamente falando, ele gostava da monarquia, e hoje em dia a esquerda explica isso como um saudosismo, porque eles não sabiam que eram oprimidos. Não, porque eles viram como é que estava antes, eles estavam fazendo a comparação de que, cara, daqui para frente é só para trás, foi muito pior para essa república. Então, por isso que eles queriam a monarquia. Pô, José Patrocínio queria a monarquia. André Rebouças ficou externo quando a monarquia acabou e foi embora junto com a galera. Ele foi embora junto com a monarquia do país, né? Então, assim, eles tinham esse sentimento com a monarquia. Então, ele era católico e tal, e ele acreditava nisso. Ele funda a Frente Negra Brasileira. Ele era patronovista, né, e tal. E a Frente Negra Brasileira era totalmente tradicional. Então, assim, o lema da Frente Negra Brasileira, eles tinham um jornal chamado A Voz da Raça. E o lema desse jornal era Deus, Pátria, Família e Raça. A raça em resposta ao cenário. Veja, você está falando que a minha raça é ruim. Então, eu preciso responder, sim, raça. A minha raça é também positiva, eu também vou somar a isso. Então, veja, a gente tem um movimento negro, que foi um dos maiores do nosso país, com lemas totalmente tradicionais, que hoje são chamados de fascista. Inclusive, se você for ler historiadores falando a respeito do Arlindo, vão chamar ele de fascista na cara larga. Se eu sou Arlindo, eu volto só para puxar o pé. Chamam-se de fascista mesmo, esculacham, na cara larga. Então, a gente tem essa característica de movimento. E aí, mais uma vez, a gente começa a sofrer com o cenário político, né? Vem a Era Vargas, aí vem toda aquela influência do fascismo aqui em cima da gente, aí a gente vai se desassociando. Se eu não me engano, a Frente Negra Brasileira acabou em 1937, porque não aguentou ali a pressão política e tal, a gente começa a ter um problema. Quando acaba a Era Vargas, a gente começa a ter a União dos Homens de Cor, a UHC. Mesma pegada da Frente Negra Brasileira. Era uma pegada mais tradicional, era uma pegada que falava de família e tal. Acho importante também a gente ressaltar
que esses movimentos, eles tinham uma ação efetiva na vida da população negra. Então, eles ajudavam em burocracia de documentos, para você tirar RG, tá? Enfim, o documento da época. Eles tinham cursos profissionalizantes, então ele te ensinava a ser costureira, a ser cozinheira, para que você conseguisse se emancipar de alguma forma e trabalhar. Eles tinham educação mesmo, então traz teu filho para cá e a gente vai ensinar eles e tal. A UHC, ela foi muito safa. Ela começou a ter contato com o político para que aquele político aderisse ao UHC, para que aquele político conseguisse fomentar um espaço para o UHC. Eu realmente acho muito safa assim, isso, porque o político ele tem esse poder, né? A gente precisa também entrar na agenda política. Então aquele político ajudava, sei lá, com o instituto, com alguma coisa e tal, e aí eles tinham esse trabalho, um bom trabalho em relação a isso. Comparando com o movimento negro contemporâneo, a gente não tem isso. A gente tem uma coisinha ou outra, sei lá, às vezes alguém oferece um vestibular popular, uma moto passando. Às vezes alguém oferece um vestibular popular em alguma comunidade, alguma favela, alguma periferia, mas assim, não tinha esse poder que essas instituições tinham na época. E até aí tá tudo lindo, maravilhoso. Qual que foi o nosso problema? A gente tem 64, né, que começa com uma boa intenção, mas que é só ladeira abaixo, e aí dá tudo errado. Todos os marxistas se escondem dentro do meio acadêmico, começam a colocar o plano deles em prática. Então, é a cultura, e a gente vai começar fazendo pela academia, porque é a academia que manda em tudo. Você precisa estar lá. É a academia que manda. Gente, basta a gente chegar agora pro Silvio Almeida. Onde que o Silvio Almeida estava? Na academia, cara. Hoje em dia o cara é ministro. É a academia que manda em tudo. Então, todos os marxistas vão para a academia, e é aí que a gente começa a ter o problema, porque a gente tem um movimento chamado, depois disso, surge um movimento chamado, na década de 80, ali período de redemocratização, surge o movimento negro unificado, que é o MNU. Esse daí, meu amigo, encharcado de marxismo. Então é aí que começa o discurso de que nós temos que lutar pela classe, que o capitalismo oprime o negro, todo um discurso sindicalista, todo ali, eles têm assim, ó, aqui ó, eles e o sindicato aqui, eu dou as mãozinhas, e aí começa, e é o que vai verdade até hoje na nossa sociedade em termos de movimento negro, uma total mudança de postura, uma postura vitimista, de que todo mundo me deve algo, porque é isso que o marxismo te ensina, todo mundo te deve algo, e é isso que vai influenciando toda a sociedade, talvez que se torna uma autoridade, e aí disso, hoje em dia, quando a gente fala de movimento negro, a gente não tem assim uma instituição, não tem uma entidade como a gente tinha, né, a Frente Negra Brasileira e tal. Quando a gente fala de movimento negro, hoje em dia, nós estamos nos referindo aos coletivos negros, né? Então, aquele coletivo lá no DCE, que tá lá falando pros jovenzinhos, ou até coletivos mais encorpados e tal, né? Maiores, que conseguem entrar em agenda política, dos próprios professores, como Silvio Almeida, como Jamila Ribeiro, sabe? É isso que nós estamos falando ali do movimento negro, e a gente passa a ter esse problema. Por isso que dentro, só para finalizar, por isso que dentro do movimento negro, quando a gente fala de movimento negro, a gente precisa perguntar qual movimento negro você está se referindo, e por isso que existe muita pauta legítima, porque de fato existe um problema do racismo. O racismo não vai da realidade, então existe muita coisa legítima. O problema é que a perspectiva é totalmente marxista. O problema é que os caras acham que a gente tem que juntar ali com a luta de classes. Isso só vai ganhando proporção, porque veja, concomitante a isso, a gente tem o feminismo crescendo durante todos esses anos. A gente tem o movimento lá dos gays crescendo. Então, assim, isso só vai aumentando, isso vai ganhando assim, uma proporção que os caras entenderam, é pela cultura. Tem gente há anos falando sobre isso, é agora. A gente vai conseguir mesmo, assim, colocar em prática agora. E aí é isso que a gente tem hoje em dia de movimento negro. Dessa que você falou, desses movimentos, muitas pessoas acabam atrelando também, né? O haver de ter menos negros em certas profissões, por exemplo, em advogado, em psicólogo, em professor, não que professor tem muito, tipo em médico, em profissões de alto escalão, né? Significa mesmo que é por causa do racismo? Veja, eu parto de uma opinião que é bastante impopular. Eu não acho que o racismo, ele tem, porque eu não acredito em racismo institucional. Que é uma das perguntas que eu vou lhe fazer.
Explica um pouco desse racismo, racismo institucional. Tem um livro muito famoso, gente, mas eu vou ficar também devendo a vocês o título, porque eu só lembro dele vagamente em inglês, então eu não vou conseguir reproduzir em português. Tudo bem. Mas tem um livro muito famoso dos Estados Unidos, que é o que dá pauta, né, porque tudo é muito copiado. Gente, isso é a mesma coisa. Outro problema que a gente tem quando a gente tem essa questão do movimento negro, porque junto com tudo isso, está acontecendo o que nos Estados Unidos? Movimento negro também. Então isso é importado tudo pra cá. Sim, tudo é importado pra cá. Exatamente, porque a forma como o racismo acontece nos Estados Unidos é diferente. Aqui também tem racismo. É o mesmo problema, mas a manifestação dele é de maneira diferente. É como se fosse um câncer, mas aí um tem câncer de mama de um jeito, aí outro tem câncer nos ossos de outro jeito, percebe? Ele se manifesta de uma maneira diferente. Então, sim, existe sim racismo. Lá tinha a segregação muito mais marcada. Aqui também teve negros impedidos de entrar num salão de beleza, negros impedidos de entrar, sei lá, num comércio. Teve também esses casos. Mas em relação aos Estados Unidos a gente é político defendendo isso e sendo louvado. Segregação hoje, cara, tem um político muito famoso lá que eu esqueci o nome, mas a frase dele é marcante. Ele fala segregação ontem, segregação hoje e segregação amanhã. O cara está convicto de que aquilo deu certo, de que ele tem que segregar. Então, assim, isso é muito importado para cá. Inclusive, assim, relacionamento interracial é importante. A gente nunca teve esse problema, meu amigo. Desde que chegou o primeiro europeu, ele está agarrado com a primeira índia. Não existe esse problema aqui. A gente nunca teve, a gente nunca fez esse tipo de asepsia. Não é à toa que é todo mundo misturado. Entendeu? A gente nunca teve esse tipo de problema, né? Nunca foi uma questão. Inclusive, tem um livro muito bom, eu sempre indico ela, que se chama Escravidão, se não me engano, que é da Kátia Maceno, ela é uma historiadora, e ela, brevemente, ela fala assim, gente, inclusive o movimento negro, e assim, ela é muito honesta, o livro é muito bom porque ela não tá assim, puxando a sardinha pra direita, não, ela é muito honesta, falando assim, o colonizador errou também, teve essas bobagens aqui e tal, mas ela é honesta de dizer, mas teve outro lado também da moeda e tal. E ela fala a respeito de paixões de senhores de escravos que se apaixonavam pelas escravas e tal. Porque é esse o problema do marxismo. O marxismo ele é materialista. Portanto, ele quer explicar tudo só pela ótica econômica. Meu Deus do céu. Existem outras nuances no ser humano. É perfeitamente possível um senhor de escravo ser apaixonado por uma escrava. E o contrário acontecer. Por quê? Porque nós somos seres humanos. É isso, sim. Um dia você acordou ali, viu o cara, você tá acordando com um cara, você se apaixona por ele. É igual aquela situação de que, poxa, às vezes o patrão nunca vai ajudar o empregado, nunca vai fazer uma coisa por fora, é sempre inimigo? Não, muitas vezes um coopera com o outro ali. Pois é, exatamente. É isso, assim. Até porque é uma relação mútua, né? Um precisa do outro. Mas tudo é batido no econômico e tal. E aí eu fugi... aí eu tava falando disso da importação, né? Então a gente tem essa importação que é muito séria, que reverbera até hoje, assim. A gente não tem problema de interracial. Gisele, mas eu sou negra e a família do meu namorado achou ruim porque, né, tem ali... ele é branco e tá namorando comigo. Tá, eu não tô dizendo que isso não existe. Isso existe. Eu estou dizendo que enquanto problema social, ele não é grande a ponto de que, olha, realmente, assim, se a gente vê um casal de um homem branco e uma mulher negra, ou o contrário, isso vai nos chocar, isso vai nos escandalizar. Embora na República a gente tivesse, quando vieram para cá os imigrantes, os italianos e tal, tinha algumas leis que queriam isso, que queriam só os brancos casando com brancos para eliminar a população negra. Isso existia no nosso país. Mas Brasil, né? Lei não pega, assim, não pega nem pro bom nem pro ruim. Acabou que isso vai na atividade. Tu ia falar do racismo institucional, que era isso. Das então, profissões. Institucional, isso, ele parte da premissa de que assim, olha, a pessoa que está morando numa favela, sem saneamento básico, ela está sofrendo racismo. Por quê? Porque o poder público negligenciou aquela região, e aí o poder público negligencia essa região movido por um racismo. Olha, como eles são pessoas negras, eles são menos importantes, então eu não vou cuidar daquela região. Faz sentido, mas eu não parto dessa premissa. Eu parto da premissa de que o poder público está interessado em cuidar onde está mais caro mesmo, está dando ponto turístico para ele e tal. Ele está muito mais atrelado a uma lógica econômica, portanto marxista,
uma lógica subjetiva. Mas existem pessoas que eu respeito, como o Alessandro Santana, do canal do Negão, que ele parte, sim, ele acha que isso é um tipo de racismo. Se eu não me engano, o professor Paulo Cruz também acredita nisso. Sim, na minha cabeça não faz sentido. Nem na minha, porque a gente mora aqui num bairro que não é periferia, mas é um bairro meio afastado da cidade, e ele é um bairro que não é cuidado. Começou a asfaltar agora, mas tipo, aqui na rua da gente tem uma lagoa que não anda nem pra frente nem pra trás, enche de mato, de bicho, de tudo. Mas os bairros bons, que é onde o prefeito mora, para ele beneficiar ele mesmo, é melhor. O saneamento é melhor, tem a pista melhor, entendeu? Pois é, então, eu parto também dessa premissa. Aí sim eu acho que é um problema econômico. Aquelas pessoas estão sendo desprezadas por isso, assim, pelo econômico, porque a nossa sociedade é toda pautada nisso. Então, assim, se o problema é esse, para mim, a solução é essa. Entende? Então, a solução é justamente... E aí, assim, não sei se algum tipo de Bolsa Família funcionaria efetivamente. Eu já trabalhei com gente de vulnerabilidade social, né, que recebia Bolsa Família. Mas, pô, a época que eu trabalhava, tinha a galera que ganhava 80 conto por mês, assim. Não sei também, sabe, tem essas coisas, assim, esse negócio de política pública é muito complicado, muito, muito difícil. Tanto a direita quanto a esquerda pinta como se fosse uma coisa muito fácil. Mentira, não é. Quando você é sociólogo e vai lá pra ponta, você vê que é um negócio muito complicado, não é bem assim. Mas aí, quanto aos cargos, cara, educação de base é clichê pra caramba, mas é o que funciona. E por que não é feito? Porque é difícil de fazer, é difícil pra caramba. Os professores são mais mal formados, porque o problema da doutrinação ainda é esse. Acabei de tu ensinar o Marx pro cara mal ensinado, porque ele acha que o Marx está certo, tu não ensina o que importa. Então, assim, é professor de português que não escreve direito, é professor de matemática que não sabe fazer conta direito. Então, você tem todo um problema. Você tem a população burra pra caramba, a verdade é essa. Cara, e, inclusive, assim, nós somos muito sortudos, porque a gente, pelo menos, conseguiu perceber que a gente é burro. Essa galera nem isso consegue perceber. Se a gente conseguiu, caraca, a gente olhou e fez, caraca, estamos burro. Assim, pra caramba. Mas, nossa, tem livro assim que se você me der, tá, eu tô bem te escrever não sei o quê. Pô, mas tá em português isso, ou tá na língua do Dante ainda, eu não consigo entender o que ele tá dizendo. Essas pessoas, elas não conseguiram nem ter esse tipo de acesso de pensamento. E aí, entra aquilo, e talvez seja um pouco filosófico demais a coisa, mas, cara, tu só consegue construir uma filosofia de vida. Tu só consegue vislumbrar certas coisas, tu consegue sair desse estado de ignorância, sabe? De reconhecimento da tua própria ignorância. E tu só consegue alimentar o teu imaginário se tu acha que o teu imaginário está sedento, está precisando ser alimentado. Essas pessoas não fazem isso, essas pessoas não têm essa percepção. E concomitante a isso, a gente tem toda uma cultura que a joga lá dentro. Porque o problema da Anitta, além do pornográfico, além da vulgaridade, é que ele está ensinando uma população, uma coisa mais rasa que existe, que é o que nos une aos bichos, o sexo. Então, assim, a gente tem todo esse problema também cultural. Então, veja, onde que está passando o racismo nisso? Porque se a gente for levar em consideração isso, o racismo institucional, a indústria do entretenimento é racista. Porque ela fomenta um tipo de música que coloca o cara lá embaixo. Então, assim, e aí, a gente vai começar a chamar também a indústria do entretenimento de racismo? De racista? Uhum. Então, tem todas essas outras questões que é aqui que começa o meu problema com as análises em relação ao racismo. Quando você vai analisar, todo mundo só quer explicar pelo racismo. E aí vem todos os adjetivos. Então, é o institucional, é o cultural, é o estrutural, é o marxista, é o não sei. Cara, o ser humano ele não é reduzido só ao racismo, o ser humano negro. O sujeito negro ele não pode ser reduzido à negritude, cara. Ele é mais que isso. E aí, eu começo a ter um problema com isso. Então, assim, eu não me sinto convencida por isso. De verdade, assim, eu acho que existem inúmeros outros fatores que vêm antes. E muito franca. Se o cara quer mesmo... claro, aqui eu não tô colocando que o cara lá fudidaço, que é isso, né? Que não conseguiu vencer a sua própria ignorância. Tô falando do cara assim, que, acordei, consegui aqui me enxergar. Eu sou ignorante. E ele quer mesmo vencer, ele vence embora, existe racismo.
Ele vai existir apesar do racismo. E é isso que eu falo sempre, pô, isso não pode me definir. Por quê? Que ainda que eu cruze com alguma pessoa racista, e eu vou cruzar com muitas pelo caminho, porque acontece, é isso aí, tá dado. Cara, eu sou mais que isso, embora isso exista, sabe? Eu vou continuar seguindo. Porque eu não posso o tempo todo ser reduzida a minha negritude. Então eu não me sinto satisfeita. Então sim, nós temos um problema, só respondendo a sua pergunta, sim, nós temos um problema. Se você for na Avenida Paulista e entrar, né, nos CEOs das melhores empresas, muito provavelmente eles serão mais brancos do que negros. Mas tem que ver o nível da brancura, por assim dizer, porque quem é branco no Brasil. E tem uma série de fatores que explicam a pobreza. Eu realmente parto do princípio de que a pobreza te tira muito mais o poder de acessibilidade, no sentido de escalar mesmo, sabe? Uma escala social, né, de ascender, do que o racismo. Embora ele continue existindo. Eu acho que o fator econômico e educacional é o que vai te impactar muito mais. Ô Geise, eu queria te perguntar uma coisa. Essa forma por exemplo, de um sociólogo ou um profissional dentro da universidade, ele fazer pesquisas e ele defender determinada explicação ou teoria, faz parte, acredito, também no mundo inteiro, ou pelo menos na parte ocidental, dessa nova esquerda, né? A nova esquerda que é baseada na Escola de Frankfurt, teorias críticas, esse tipo de coisa. E aí de pegar as minorias para poder utilizar, para levantar essas bandeiras com foco no movimento político da esquerda. Esse pessoal da universidade, na época que tu conviveu lá, na época do mestrado também, eles têm essa consciência de que eles estão atuando ali propositadamente para um movimento político, ou alguns realmente acreditam que aquilo é a realidade, aquela teoria que ele está defendendo é a realidade? Eu acho que quase todos acreditam que aquilo é a realidade, por incrível que pareça. Eles acham que aquilo ali é a realidade. Quando eu fazia a graduação, no finalzinho você começa a pagar cadeiras metodológicas. Inclusive, minhas cadeiras metodológicas foram péssimas, justamente para que você consiga escrever o TCC, né? E aí, a minha metodologia quantitativa foi um fiasco, assim, praticamente nada sei, foi um fiasco. E porque eles tiraram lógica não tem, mas eles tiraram a estatística da nossa grade, não à toa, né? Então a gente não teve a estatística, o que é um absurdo, assim. Cientista social tem que aprender a estatística. Mesmo que a gente seja muito ruim de número, a gente tem que quebrar a cabeça e entender aquilo dali. Porque é isso que vai te aproximar da realidade minimamente, né? E aí eu tive metodologia quantitativa, né? Quantitativa, aí, só para explicar muito rapidamente, é quando você tem vários métodos, e a verdade verdadeira é que nenhum tem exatidão. As ciências sociais como um todo, é muito difícil você ter exatidão, cara. E eles não admitem isso. Eles querem enfiar que não tem. Mentira. Sabe por que não tem exatidão? Porque a gente está pesquisando. O nosso objeto de pesquisa é uma pessoa. E hoje ela pode pensar isso. Amanhã ela pode pensar coisa completamente diferente. Por exemplo, se eu participei de pesquisas de TCC. Se eu entrevistar agora, pô, eu sou outra pessoa. É isso. Então a gente tem todo esse fator da imprevisibilidade humana. Então assim, é muito difícil. Mas todos eles acreditam. Embora o discurso dentro de sala de aula seja um de que a gente não pode ser panfletário, de que a gente tem que ter uma técnica. Então assim, tem isso lá dentro. Mas não acontece. O que acontece na prática... E eu tinha uma professora, ela era da filosofia política. Ela chamava o Lula de capeta todos os dias, era maravilhoso. Só que na época eu era esquerdinha, né? Então assim, eu gostava muito dela, mas ela batia muito na esquerda. Ela era rebeliana, o que é meio contraditório, assim. E aí ela falava muito isso, assim, ela falava assim, eu não vejo uma pesquisa que deu errado. Que a hipótese do cara era que X é vermelho e ele concluiu que o X era azul. O que ela queria dizer com isso? Que hoje eu consigo enxergar melhor. Que nós temos uma teoria, quando eu era esquerda, né? Então a esquerda tem uma teoria, e essa teoria, ela enfia dentro da realidade goela abaixo. Ao passo que o movimento cientista dentro dessa área social é o contrário. Eu vou para a realidade, eu vejo ali na empiria, tem o empirismo, e este material empírico, trazendo aqui para a ciência, eu vou ver
se a teoria X está certa ou se a Y, qual é que se adequa melhor ao empirismo. É a Y que se adequa. Vamos ver então quais são as falhas, o que está faltando se adequar, quais são os dados. Isso é um movimento cientista. É isso que tem que ser feito. Então, tem esse discurso, mas não é feito, é isso. Todo TCC, o cara acha que o racismo é estrutural, e ele conclui que o racismo é estrutural. O cara acha que o patriarcado é malvadão e estrutural, e aí ele conclui que o patriarcado é isso. Então, assim, existe o discurso, mas todos eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo é a ciência, que está certo e tal, e é isso, aquilo dali é a realidade. E a coisa vai fazendo tipo uma pirâmide, né? Camada em cima de camada, porque aí eu pego um livro que já comprovou, e aí eu jogo outra camada em cima, eu já teorizo sobre outras coisas, considerando que tudo que está embaixo ali já é verdade, e aí vai construindo ali, uma coisa sobre a outra. Exatamente. Nós éramos ensinados que nós tínhamos que colocar o nosso tijolinho nessa grande parede do conhecimento. Era uma fala da minha professora. Inclusive, na época, a gente brincava. Bom, pelo menos isso, eu sempre tive noção, né, do tamanho da minha burrice. Porque na época eu brincava e falava assim, pô, o meu vai ser só um grãozinho de areia, talvez um pouquinho do cimento, mas assim, um tijolo inteiro eu já não garanto. Gente, continuando a saga do vaqueiro. As pessoas muito falam de negros, que os negros que foram escravizados, que foi a escravidão veio a partir dos negros, somente os negros foram escravizados. Fala um pouquinho da gente, como é que começou essa escravidão, como é que veio isso, dissemina para as pessoas que elas entendam que a escravidão não é só da raça, e sim já veio de outros movimentos também. Bom, para a gente começar a falar de escravidão, a gente tem que ir lá para o livro do Êxodo, da Bíblia, onde Hebreus foram escravizados. E aí a gente começa todo um processo de gente escravizando gente. É uma piada, mas é verdade. É uma piada, é verdade. Os hebreus que eu digo. Tem no Código de Hammurabi. Pois é. A escravidão, ela é uma ferramenta utilizada pela sociedade como um todo. E aí, ela tinha duas vertentes. Era a escravidão de guerra, de que você perdeu a guerra, então você vai ser escravizado. Ou a escravidão por dívidas. Era a espécie de Serasa da época. Pô, que tinha de nego agora. Vai ficar sem pagar aí pra tu. Hoje você perde o CPF, né? Mas antigamente você perdia a vida, a autonomia. Você vê como eles levavam a sério esse negócio da dívida. Então tinha também essa modalidade, né? Eu te devo, e aí eu vou ser escrava por um período e tal para te pagar. Quem que resolve esse problema na nossa sociedade? A Santa Igreja Católica. Assim, depois, né, que nós fomos fundados, lá na Cruz, vem a Antiguidade, Idade Média, tá, chegamos na Idade Média, estamos na Idade Média. A sociedade da Idade Média, primeiro ponto, ela era pautada pela família, diferente, hoje é tudo dinheiro, né, tudo dinheiro lá era a família, então assim, as relações, de um modo geral, eram todas familiares. E o cristianismo vem e fala, olha, ele é teu irmão, você não pode escravizar ele, porque diante de Deus, e todo mundo acreditava em Deus, ou pelo menos todo mundo se guiava naquilo dali, ainda que você não acredite, mas aquilo dali era uma máxima para você, então diante de Deus, todos nós temos a mesma dignidade. Então nós não podemos escravizar o coleguinha. Veja, aqui não tem, antes não tinha esse teor racial em termos de cor e tal, porque isso é uma invenção moderna, né? Então não tinha nem como ser uma invenção moderna, isso veio muito tempo depois, a questão da raça. E muito fomentada pelos eugenistas. Então a Igreja Católica vem e aplaca isso, né? Fala, opa, peraí, não é bem assim. Quando a Idade Média cai, isso daí também cai, né? Tudo cai com a Idade Média. O problema começa aí, que a família deixa de ser o centro, o catolicismo deixa de ser o centro, então a gente começa a desenvolver vários problemas. E um deles é esse da escravidão. Aí a gente vai cortar para a colonização, certo? Na colonização, nós tínhamos também um apostolado. Aquelas pessoas acreditavam verdadeiramente de que elas precisavam entregar a palavra de Cristo. E é um encontro, né? Nós fomos separados no continente, cada um foi para um lado, certo? Antes de tudo lá, não existia nada, era todo mundo no mesmo continente. Quando a Terra se separa, nós ficamos para cá, onde tem os índios, e lá vai a galera para a Europa. Essa galera da Europa consegue se desenvolver por causa do cristianismo. É isso que traz civilidade pra gente.
e traz assim, reflexões filosóficas. É isso, cara. Se tu não tem acesso à filosofia, tu não cresce, entende? Tu não consegue, assim, tu não consegue saber quem é você não consegue saber o teu papel no mundo, a tua relação com Deus, a tua relação com as outras criações. A gente não tinha isso aqui, a gente tinha uma cultura muito rudimentar. E aí, quando acontece esse reencontro, né, tem esse choque de culturas e tal, mas que é bom, eu considero bom. Eu não sou do time que acha que a colonização foi ruim. Eu acho que a colonização teve problemas, que ela fez todo ruim. Eu não sou desse time. E aí, ela tinha esse apostolado. Mas qual que é o problema? O problema é que as pessoas acham que o católico, ele representa a Igreja Católica como um todo. E não. Se alguém for pegar a minha história e achar que eu represento a Igreja Católica como um todo, essa pessoa vai quebrar a cara. O católico, ali, o leigo, nós que somos os leigos, né, e aquela galera eram os leigos, eles têm sim uma responsabilidade quanto ao próprio exemplo, mas eles não são santos. A prova é tanta que os nossos exemplos de cristandade da igreja são os santos. Por que o católico estuda tanto a vida dos santos? Porque eles são os exemplos para nós. Eles, embora tenham nascido com pecado original, eles superaram aquilo e se tornaram santos. Pô, esse cara é um exemplo para mim. E aí a gente já começa a ter um problema. Então tudo aquilo é julgado por essa ótica de que eles são a igreja católica e tal. E daí vem o mito, a lenda de que a igreja católica endossava a escravidão. Não, a igreja católica inclusive tem documentos oficiais se opondo à escravidão em vários lugares, em várias colônias. Mas a Igreja Católica já não tinha mais tanto poder como ela tinha antes. Nós não temos Idade Média. Nós surgimos depois da Idade Média. Então, analise. Nós não estamos mais naquele período que todo mundo acredita em Deus e todo mundo tem a mesma dignidade diante de Deus, todo mundo tem o mesmo temor a Deus. Então, a gente tem esse problema aí. Então, a escravidão é isso. E vale também ressaltar que dentro do continente africano já existia a escravidão. Ela não existia nos moldes que a gente conheceu aqui no Brasil, de tráfico e tal. Então é como se os portugueses, os espanhóis, os holandeses, principalmente os portugueses, né, que deram muito bem com aquele negócio, olhassem para aquele continente e modernizassem aquilo dali, modernizassem aquele modelo de negócio. Para eles é um modelo de negócio aquilo dali. É desumano, é surreal, é bizarro que uma pessoa olhe para outra e ache ok, chega na sociedade e ache ok que existe a escravidão, mas era isso, era a ordem social vigente da época, era muito normal aquilo dali, entende? Sabe quando uma coisa é tida como dada? Tipo, tá dado, tipo, você vai falar um bom dia, eu vou te responder um bom dia, tipo, tá dado, é isso. Você vai falar um obrigado, eu vou te falar por nada, tá dado, é isso, era tipo isso, tava dado, era aquilo, era a ordem social vigente. Então assim, já existia aquilo. Portanto, existe sim o dedo de pessoas negras por trás da escravidão negra. Ou seja, negros escravizando negros. Uhum. Os reis negros escravizavam pessoas negras na África. Aí existia sociedades maiores que tinham mais essa característica, tinha uma hierarquia diferente, tinha alguns escravos que era tipo assim, escravo mas que é da família. Então ele é como se ele fosse uma herança, ele tinha direito a ter a sua família, seus filhos, entende? É como se fosse uma escravidão mais rudimentar, por falta de uma palavra melhor. E aí quando vem essa colonização, ela dá uma modernizada nesse processo de escravidão. Então tem também essa parte de influência da própria população negra, das pessoas negras. Inclusive existiram algumas regiões que conseguiram, assim, ascender financeiramente, mas depois cai, né? Porque você está escravizando todo mundo, você não tem nem gente aqui para manter a tua terra e tal. E aí depois a gente tem um problema que persiste até hoje no continente, né? O problema de pobreza, de fato, um problema de pobreza extrema, assim, para lá de vulneráveis. Não é só uma vulnerabilidade social, é para lá de vulneráveis. Existe, de fato, reverbera, tudo reverbera, gente, não tem como. Mas a gente precisa ter honestidade quando a gente vai falar e não colocar só que a escravidão só existe pelo negro e tal. Inclusive, quando a gente fala isso, a gente derruba mitos do tipo dívida histórica. Não tem como eu colocar dívida histórica, uma vez que negros também participaram. Outra coisa que é interessante também a gente pontuar, a gente teve exemplos de escravos que conseguiram sua alforria e que compravam escravos aqui no Brasil. Para vocês verem o tamanho da ordem social que era da coisa. Então, o cara era escravo, ele ascendeu e ele vai comprar outra pessoa para ser escravo para ele, entende? Então, percebe como é um problema muito mais complexo do que eu só jogar dentro da ótica marxista de nós contra eles, de opressor e oprimido? É
é muito mais complexo quando a gente vai falar de movimento negro e escravidão. Geise, saindo só um pouquinho dessa questão do racismo, tem uma coisa que você bate muito no seu Instagram e eu queria que você falasse. É uma coisa bem chocante. Pais de pet. Ai, gente, esse aí é o meu mais novo cancelamento. É justamente por isso. Assim, eu tenho 2 pets. Eu tenho uma gata e um cachorro. Mas tem 2 filhos. E tenho 2 filhos. Por enquanto. Mas eu não sou mãe de... É Samuel o nome dele, viu? Eu não sou mãe de Samuel. Eu não sou mãe de Mia. Eles são meus bichinhos. Então eu gosto dele. Amo, gosto muito deles. Pronto. Mas eles não são meus filhos. Meus filhos são Bernardo e Oliver. Esses são meus filhos. Por exemplo, a Raquel que eu lhe falei no começo, que ela que gostaria de estar aqui, o cachorrinho dela é tipo um da gente, um Shih Tzu. E o cachorrinho dela já tá velhinho e tá passando por certas coisas no sistema ocular dele, nos rins e outras coisinhas mais, porque ele já tá envelhecendo, né? Acontece. E aí ela foi levar ele no veterinário. E lá, aí já tá tão acostumada a essa cultura dos pais de pet, que aí toda vez que ela entrava, ela falava, Camila, eu sentia um desgosto tão grande, mas eu não podia falar nada, porque eu tava querendo ali um desconto, porque cuidar de pet é caro. Ela falava assim, passe, mãezinha, venha ver seu filhinho. Ou então, calma, segura a mãozinha dele, porque ele tá sofrendo. Tipo aquele negócio todo. Venha, mãezinha, aqui, venha ver o seu filhinho. Ela dizia que ficava assim, meu Deus, a minha filha se chama ela, não é ele. Pois é esse que é o grande problema, assim. Eu começo dizendo que já tem uma coisa assim, que depõe contra mim, né, que eu não gosto de bicho. E aí dizer isso é o equivalente de dizer, eu quero que assassinem todos os bichos. Sim. Eu falo, não, gente, olha, e quando eu digo eu não gosto de bicho, é que eu não quero cachorro dentro da minha casa, porque aí eu tenho que limpar. A verdade é essa. Eu não quero limpar o cocô do cachorro. Se fosse só pra fazer um cuti-cuti nele, ai, que coisa fofa, cuti-cuti, tchau. Gente, eu não posso fazer um cuti-cuti nele. Eu vou ter que limpar, eu vou ter que gastar com ração. Não, gente, não quero, não é a minha vibe, nunca foi a minha vibe. Então, assim, a primeira coisa que depõe é isso. A segunda coisa que depõe contra é que naquele dia eu estava realmente muito colérica. Aquele dia eu estava muito puta da vida. Falei, não é possível que vocês não estão enxergando isso. Mas vamos lá, vamos por partes. Qual que é o problema do pai de pet? O problema do pai de pet, que eu vou aqui chamar de direita para ser só, enfim, didática, mas que a direita não consegue perceber, é que ele faz parte da agenda progressista. Eles não notam isso. Meu Deus, está na cara. Por que, Geisiane, está na cara? Porque um dos objetivos dos progressistas é, sim, a destruição da família. Basta você ler, meu Deus do céu, basta você ler qualquer coisa de Marx, basta você ler qualquer coisa de feminista, ou do movimento lá, LGBT. Meu Deus do céu, está escrito. Eles não fazem nem questão de esconder. Eu não sei por que as pessoas ficam tão surpresas. Porque assim, não é um segredo. Eu não sei de onde vocês tiraram que é um segredo. Não é um segredo. Então assim, o objetivo é esse. Por que a Geisiane é destruir a família? Porque dentro da família que ali sim eu faço uma moralidade. Porque, meu Deus do céu, Deus já nos disse. É a herança do Senhor, do Filho. A única coisa que é tua herança são os teus filhos. Então é ali sim que tu vai passar os teus valores. Tu vai passar os teus hábitos. Tu vai passar a tua religião. E é isso que eles querem destruir. Porque porque se eu olho para meu pai e para minha mãe, é um baita de um exemplo e eu vou replicar isso, eu vou fazer o mesmo, porque é isso que é o certo, é muito mais fácil de você, é muito mais difícil de você me seduzir pela agenda progressista. Então eu preciso destruir essa base, eu preciso. E aí como que isso se dá na prática? Eu começo a criar inúmeros modelos de família. Então antes da família, né, que a gente sabe que a composição da família é o homem, a mulher e os filhos, inclusive por uma questão jurídica, isso dá problemas jurídicos. Eu não tenho aqui base de direito, mas quem tem sabe muito bem que o que eu estou falando é verdade. Como que você vai resolver ali na prática se a família é a mulher e um cachorro? Não tem como. Tem problemas jurídicos com isso. Por isso
E quando a gente fala a respeito de uniões homossexuais, não é que a gente, porque... Pô, bicho, você tá em pecado, quem te ama é a igreja, você não quer acreditar nisso, só ok. Eu não tenho nada a ver com isso. Pra me salvar já tá difícil, que dirá me salvar e te salvar. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é uma composição de família. Porque se eu coloco qualquer coisa dentro dessa composição de família, então nada é família. Porque isso é tudo. Isso é tudo. Tudo é família. Então nada é família, meu bem. Você está dizendo isso para mim, que absolutamente nada é família. Eu preciso ter um conceito, eu preciso ter uma definição. Então você começa a mexer nessa definição de família, certo? Então tá, então antes era só os casais, né? Homem, homem, mulher, mulher, e aí a gente vai colocar agora, e eu recebi até isso hoje, nós temos as famílias multiespécies. Então a família pode ser você e o seu cachorro, porque é multiespécie, é um animal humano com um animal não humano. Então, ao passo que eu começo a elevar este bicho a uma categoria igual ou superior ao humano, eu começo a baixar a categoria humana. Aí você já tem o primeiro problema, o primeiro choque. Eu estou aumentando os bichos e eu estou diminuindo a categoria humana. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, que a direita não consegue enxergar, é uma sinalização de virtude tal qual a esquerda faz com outros movimentos. Converse com pessoas que acham realmente que são mães e pais de pets. Elas se acham superiores, porque elas amam os bichos, elas amam os animais, a natureza. Olha só como eu sou pura, eu amo o bichinho me ama, o bichinho não te ama, porque pra gente amar a gente quer passar pela racionalidade. Ele não tem racionalidade, minha filha. Como que ele vai te amar? Você projeta que ele te ama, mas você não ama. No final das contas, quem te ama, quem tá com amor é você por você mesma, porque você exerce um controle em cima daquilo. Porque para você é difícil fazer outro ser humano te amar, porque outro ser humano vai apontar os seus defeitos, as suas imperfeições. O dia que você estiver assim muito insuportável, ele vai falar, pô, hoje você tá insuportável, hein? Você tá chata pra caramba, hein? E é isso que você não quer ouvir. Você não quer ouvir os seus defeitos vindo de outra pessoa. Você quer o cachorro, que tipo, você colocou uma água, você colocou uma comida, tá tudo certo, tá tudo bem, e ele te ama. Então aqui você tem um outro problema, já é uma terceira categoria de problema. Um problema de uma ausência total de espiritualidade e de percepção das suas próprias misérias. Né? Nós católicos temos sempre esse exercício por causa da confissão. Mas faça o exercício, não precisa se confessar. Anote todas as suas misérias, só para você ver o quão ridículo você é e o quão miserável você é. Isso te melhora. Você olha assim e fala, meu Deus, eu tenho que... Não, pelo menos um aqui eu tenho que ser menos filha da puta, porque todos esses não dá. Eu vou elencar um para ser menos filha da puta. O cara não faz esse exercício. O cara, pelo contrário, ele acha que ele é muito bom, que ele é muito maravilhoso. E aí isso vai desembocar em outras coisas. A relação do cachorro com a criança. Como o adulto ele tem um controle maior sobre a criança, ele precisa ter, porque é a responsabilidade dele, ele está criando uma alma, ele precisa conduzir aquela alma, ele precisa ter esse controle. É absolutamente normal e necessário. Como ele tem também esse controle sobre o cachorro, começa essa comparação de que, vamos levar o cachorrinho pro shopping, não mais a criança. Porque a criança é meu filho, não o cachorro. E aí você começa com isso, de que aí tem que ter, porque a criança não sei o que. E aí você começa com tal inversão de valores. Você tira toda a humanidade da criança, que é igual a você, com a diferença de um tempo. Pô, a criança é você, já parou pra pensar nisso? É igual a você, só que você tem 30 anos e o Uni tem 5. E aí você começa a colocar o cachorro nesse lugar. Então é o cachorro. E aí vem os clássicos, que o bicho é melhor que gente. E eu vou ter 1,5 milhão de cachorros e nenhum filho, nenhuma criança. E aí, né, todo o resto da cultura, porque assim, a cultura é um negócio que tá vivo e que são várias influências. Você tem todo um movimento feminista falando anti-maternidade, é importante a gente lembrar disso. Então eu não vou ter filhos, eu vou ter 1,5 milhão de cachorros, e eu vou ter 1,5 milhão de gatos, porque eu sou melhor, porque eu sou superior, e aí essa finalização de virtude e tal. E no final das contas, essa pessoa só ama ela mesma, ela não ama mais ninguém. Ela está contribuindo para a destruição da família, para a destruição do Ocidente, que é aquilo que ela diz que defende, e contribuindo,
inclusive, para a destruição da própria humanidade. Então, assim, quando você tem essa mentalidade, é muito fácil ter um impor para uma população que tem essa mentalidade de que vamos abortar, imagina, emaranhado de células, vamos assassinar o bebê no ventre, não tem problema algum. E outra coisa também que decorre disso são casos de pedofilia, porque tudo é família, e são casos de zoofilia, porque tudo é família. Tem uma autora feminista que você lê aquilo dali, ela é da Rússia, esqueci o nome dela, mas você lê aquilo dali, você não acredita no que você está lendo, que ela fala que só atingiremos a liberdade plena quando destruirmos o patriarcado e as mulheres e as crianças terem o acesso total da vida sexual. Então, eles têm que ser livres para ter o quanto de sexo eles quiserem. Meu Deus. Crianças. Aí você vai me dizer que os pais de pet não estão dentro desse grupo. Então, assim, quando eu falo do pai de pet, eu não estou me referindo ao casal que tem cachorro, a pessoa que tem cachorro e tal. Estou me referindo a um grupo muito específico que vai ganhar muito poder. Isso é só o começo. Sim, isso que a gente está vendo aí de cachorro com roupinha, isso é só o começo. Isso vai para a lei jurídica. Então você vai ter licença quando você adotar. Veja, mas já tem, adotar um cachorro. Já tem várias minúcias dessas. Já tem. Só de eu falar assim que eu vou adotar um cachorro, eu já coloco ele na mesma categoria que uma criança, tá? Você não adota um cachorro, você pega pra criança. Sim, teve da questão do OAB agora, de Minas Gerais, que titulou o cachorro para ser diretor, foi alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o cargo, mas ela titulou o cachorro e ainda se gaba, né? Fala com muito orgulho. Sim, uma coisa que nunca aconteceu na OAB. Isso. Porque será, né, minha filha, que nunca aconteceu. E assim, é isso aqui. Quando você tira a racionalidade do humano, veja, porque é isso, gente. E só mais uma coisa aqui pra pontuar. Geise, por que o cachorro não tem essa dignidade, blá, 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 blá? Primeiro, por um sentido espiritual, o cachorro não tem alma, tá? Ele não vai pro céu. Ele morreu, acabou. Porque se o cachorro fosse pro céu, o tubarão ia pro céu, a baleia ia pro céu, a cobra, todo mundo, a barata ia pro céu. Não existe. Existe ali um sopro de vida no sentido de que ele está aqui. Mas o cachorro não está com os olhos voltados para a eternidade. Então não existe isso. Quando seu gato, seu cachorro morreu, ele morreu mesmo, tá? Já era, acabou ali pra ele. A questão dos instintos. Por que o cachorro não é melhor que gente? Se o cachorro faz coisas fofinhas, bonitinhas. Quando ele faz uma coisa fofinha, bonitinha, que a gente acha que é fofinho, bonitinho, somos nós que estamos projetando que aquilo é fofinho e bonitinho. Sim. O cachorro, ele não busca o belo, o moral, o certo e a verdade. Então não tem como ele ser melhor que eu. Eu, enquanto ser humana, eu erro. Mas as minhas virtudes advêm de uma vontade. Eu tenho vontade de buscar o belo, o virtuoso, o moral, o justo. Então é por isso que não tem como ele ser melhor que eu. Porque não é intencional. Em mim é intencional. Olha, eu sou filha da puta. Mas eu vou buscar a virtude. Sim. O cachorro, ele faz por instinto. E o instinto dele... Deixe um gato, por exemplo, sem comer. Por exemplo, aqui no condomínio tem uma senhora que tem milhares de gatos. A casa dela é um quadrado de vidro de gatos. Por exemplo, se ela deixar esses gatinhos com fome, esses gatinhos vão atacar ela. Minha gatinha, quando fica com fome, e qualquer coisa que eu passe a mãozinha na cabeça dela, ela ataca a minha mão. Ela pode ser carinhosa, o que for, de estar ali, lamber, passar a cabecinha. Mas deixa ela com fome, o instinto dela vai falar. O instinto dela vai falar. Não castre ela e deixa ela solta pra você ver o que acontece. Ela vai embora, bicho. Ela no cio, ela vai seguir o instinto dela. E acabou. Inclusive para as gatas, porque tem espinhos, né, no pênis dele. Então, é dolorido, inclusive. Mas elas seguem puramente instinto. Elas não vão fazer o cálculo de que, não, isso aí vai me gerar uma dor, então eu não vou. Tu faz o cálculo que nós fazemos. Não, eu vou respeitar a castidade. É uma ordem de Deus. Eu não vou me entregar assim no sexo loucamente. Porque eu sou um animal. Eu sou uma pessoa. Entende? Eu não vou simplesmente me entregar a isso e tal. Assim, as pessoas colocam. E dizem, aí eu não sei se é verdade, que quando uma pessoa tem cachorro ou gato e a pessoa morre, ninguém acha, os animais comem ela. Eu não sei se é verdade. Eu não sei. Eu já ouvi falar, mas eu não sei se é verdade. Mas eu também não acho difícil.
Mas é isso, eu não sei se é verdade. Mas é isso, assim. E aí, quando eu expliquei isso, as pessoas ficaram muito bravas. E muitas pessoas que ficaram bravas, eu expus para testar o meu ponto, porque elas já testavam o meu ponto. Elas falavam, inclusive elas falavam assim, que eu seria uma péssima mãe. Ou seja, ela tá testando o meu ponto de que você está comparando uma criança ao cachorro. E muita gente me mandou, caraca, eu tava pensando até agora que eu era mãe de pet. Meu Deus, eu tô maluca. Não tem o menor sentido isso. Mas pior do que a mãe de pet é a mãe da planta, né? Eu já trabalhei com uma menina que era mãe de planta. Tinha escrito no Instagram dela. Eu falei, pô, mas pelo menos o bicho tá no reino animal, né? Porque mãe de planta é pra acabar, não tem a menor condição. Vai ser mãe de inseto. Vai descer até o nível do vírus e da bactéria. Vai, cara, eu não duvido. E aí é isso, assim, eu acho muito importante. Eu não sabia que as pessoas estavam tão adormecidas quanto a isso. Eu fiquei surpresa, eu achei que todo mundo sabia. Mas como assim? Eu tô surpresa porque vocês estão surpresos. Eu achei que vocês já tinham ligado que isso é pauta da agenda progressista. Mas não. E aí eu faço questão. Hoje mesmo, uma menina de 5 anos foi atacada por um cachorro. Quando você abre a matéria, o rostinho dela todo machucadinho. Bichinha, 5 anos. Quando você abre a matéria, todos os comentários são em defesa do cachorro. Que o cachorro não tem culpa. Ai, Deus. De que... tem que ver com a dona. Nenhum tá assim, meu Deus, a criança está bem e tal. Ou seja, a gente já promoveu uma dessensibilização às crianças. Aqui, ó. Eu não sou mãe disso aqui. Eu sou cachorra? Eu não sou cachorra. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho mesmo. Ele é bonitinho, ele é um mozinho. Eu queria fazer um tchuc-tchuc pronto. Ele é um mozinho. Ele é muito educado, por sinal. Que só faz cocô e xixi lá de fora. Os cachorros são mal educados pra caramba, vou dizer. Porque a gente treinou ele pra ele fazer xixi e cocô lá fora. Mas, tipo assim, tu me chamar de mãe de pet, eu sou o quê? Uma cadela? Pois não sou, poxa. Só mais uma coisa que eu acho importante pontuar é que, junto com isso, concomitante a todo esse problema, essas pessoas que se dizem defender os animais, elas promovem o sofrimento do bicho. Sim. Então, colocam o bicho em lugares pequenos, apertados, que não é pro porte dele. Enchem ele de roupa, de coisa, de não sei o quê. Cara, tu tá castrando o bicho. Ele não foi feito para isso. Coloca ele no carrinho e leva como se fosse um bebê. Gente, faz festa de aniversário pra cachorro. O cachorro fica com uma cara assim de que, meu Deus, que loucura. Nem o cachorro tá acreditando naquilo dali. Então, assim, esse comportamento de humanizar o bicho, né? Um dos problemas também é esse. Levar o bicho ao sofrimento. Pelo simples fato de que a natureza dele não é humana. E a natureza dele é de bicho. Sim. Quando você faz essa inversão de valores, né, essa coisa toda, você acaba provocando, você tá tirando, né, então você acaba provocando um problema, um sofrimento em cima desse bicho. Então, sequer os bichos eles amam. Uhum. Geise, uma última pergunta, porque tu conversa demais, eu converso demais e juntou duas negas do leite, como fala aqui no Nordeste. Não pode falar isso, não. Por quê? Jesus, meu Deus do céu. Me chamavam de nega do leite, né? Porque eu converso demais. Não porque por causa da cor, nada disso, mas pelo conversar, né? Que uma pessoa, quando passava no meio da rua, quando ela tá vendendo, ela conversa muito, ela é muito comunicativa para vender o peixe dela. Então, foi por isso que nasceu esse termo. Enfim. Aqui em São Paulo, a gente fala que fala mais que a mulher que vende Yakult. É a mesma lógica, mas fala mais que a mulher que vende Yakult, hein, cara? Não pode falar. Então, eu vou começar a aderir à sua fala. É a mulher que vende o Yakult, muito mais. Porque se eu falar desse jeito, daqui a pouco eu vou ser cancelada. Me diga quando é que você vai fazer um livro para estar aqui abençoando a gente com essas palavras. Você é uma ótima historiadora como é. Vamos lá. Eu tenho já um contrato fechado com a editora Almedina, a convite do professor Bruno Garchadin. Ele vai coordenar uma coleção de livros muito interessante. Então, ele estava buscando nomes mais à direita, né, nomes mais próximos ao conservadorismo e tal. E aí eu vou escrever um livro para eles, inclusive eu tenho prazos a serem cumpridos até o final desse ano. Na verdade, tenho 2 anos, né? Mas meu objetivo é entregar ali meados do ano e tal, pra gente
conseguir lançar esse projeto ainda esse ano. A princípio, o título do livro vai ser A Verdade sobre o Orgulho Negro, onde eu abordo justamente essas questões de movimento negro, essas questões a respeito da escravidão e tal, e falo ali de movimento negro contemporâneo, porque o objetivo é mostrar onde está a legitimidade dessa pauta. Será que tudo isso que as pessoas falam, que as pessoas de esquerda falam, é verdade? É mentira? Então, assim, o objetivo é isso, é jogar à luz, né? Como eu falei aqui durante nosso bate-papo, existem sim coisas que são muito verídicas, né? A gente teve ali uma mudança de pensamento e tal, então o objetivo do livro é esse. E aí eu tenho outros projetos, mas eles são projetos pessoais mesmo, eu não tenho contato com editora, enfim. Mas vendo o cenário como está, eu pretendo escrever algum livro falando somente de racismo, porque a gente tem essa lacuna dentro do nosso lado, né, do nosso lado da direita, e a gente precisa produzir nesse sentido. E eu também quero bastante falar a respeito de apropriação cultural. Eu acho um tema muito, muito caro, muito importante. E a gente precisa, esses pontos cruciais das relações raciais no Brasil, a gente precisa escrever do lado de cá, justamente para documentar, para ter um documento, para mostrar onde que está ali a veracidade, para mostrar onde está a legitimidade na pauta e onde, de fato, é só uma mentira, só uma manipulação. Geise, muito obrigada. Eu quero agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu carinho aqui com a gente, pela tua atenção e por essas histórias ricas que você contou pra gente, né? Porque você é uma historiadora nata, já dá pra perceber pela comunicação. Socióloga. Eu sou obrigada a estudar história, mas sou socióloga. Perdão. Você é uma socióloga nata. Se você fosse para o jornalismo, você como socióloga ia estar perdida. E não ia dar em nada ali. Ainda bem que Deus te salvou, te tirou do jornalismo e te colocou no lugar certo. E vai cumprir um bom papel nesse lugar. Né? Você foi um ótimo bate-papo. Eu estou aqui lisonjeada por ter escutado tanta coisa boa que vai aqui acrescentar muito no meu conhecimento. Eu primeiro peço desculpas quando eu tive que cancelar com vocês, porque eu realmente estava com problemas sérios. Relaxe. Eu fiquei muito feliz com o convite, realmente foi muito agradável. Eu que agradeço, aliás, a oportunidade. Primeiro porque a iniciativa de vocês é maravilhosa, como eu disse no começo, né? Vocês entenderam o que é guerra cultural e estão agindo, e isso é muito importante. A gente não consegue, né, dimensionar o trabalho, mas se vocês atingirem uma ou duas pessoas, vocês podem ter certeza de que já foi um excelente trabalho, que já mudou muito. Então, assim, eu parabenizo mesmo a iniciativa, é excelente que tenhamos mais pessoas com essa iniciativa de fazer com as próprias mãos acontecer alguma coisa, ainda que seja uma escala mínima, porque é isso, né? A gente vai começar numa escala mínima para ir crescendo. Sim. É extremamente importante o trabalho de vocês. Eu fico muito, muito feliz mesmo pela oportunidade de falar aqui, pelo espaço que foi cedido. E estamos aí, né? Se vocês precisarem de um novo bate-papo, só falar que precisa, porque a gente abordou só o racismo. Você fala de muitas mais coisas. Eu acho que a gente tinha que fazer um só sobre feminismo. Justamente. Eu adoro meter o pau nas feministas. Realmente, esse é um negócio que me alegra. Nesse aí, tu com Raquel. A gente tem uma pautazinha que a gente segue aqui, né? E aí tinha muitas perguntas do feminismo. Eu saía apagando, porque senão a gente ia durar 4 horas aqui. Não, mas a gente pode marcar mesmo. Se vocês tiverem interesse. Sim. Com certeza. Trabalho. Eu amo falar mal de feminismo. Com certeza. E quem vai estar do meu lado vai ser a Raquel, que o patriarcado não vai vencer. A Raquel vai estar aqui. Pronto. Podemos combinar, sim. Tá certo. E é isso, assim, foi um prazer mesmo, uma honra. Foi deliciosa a conversa, passou super rápido. Vocês conduzem muito bem. Quando passa rápido é porque as pessoas conduzem bem, não é por causa da pessoa que está falando, acreditem. Tem umas que são ruins. Muito obrigada, Geise, por abraçar a gente. Eu me senti totalmente abraçada quando eu conversei contigo. Muito atenciosa. Então, fico muito feliz por esse bate-papo, por essa tarde maravilhosa que a gente passou. Viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Geise. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Beijão, viu? Tchau, tchau.